por que que você quis empreender? Por que que você quis abrir, né, o seu negócio próprio? Comecei a fazer bolo em casa para meus amigos de aniversário. E o nome da padaria hoje se deve ao apelido que eles me deram dentro dessa padaria japonesa, né? Porque quando eu cheguei no Japão, eu não falava japonês. A gente entra às 6:30 da manhã e trabalha até 4:30 da tarde. Eles não pagavam zangyo. Era tudo da farinha, do açúcar e do ovo. Tudo, Clarice. Tudo. Eu falei, cara, eu sou confeiteiro. Se você já é confeiteiro, que eu te conheço, né? Como você já é confeiteiro, eu tenho certeza que você consegue fazer pão. E eles falaram, cara, perdi se você trabalhar aqui. Por que você não tenta fazer uma portinha, um negocinho pequeno? Uma fermentadora agora, ela tá saindo na faixa de 130 man. Eu ganhei a minha fermentadora. Ah, que legal! Você ganhou de quem? Quem que tá dando fermentadora assim? Para rodar o negócio, eu vou ter que fazer um empréstimo de qualquer jeito, né? Então, tá, daí você fez. A outra é o Nihongo, porque a gente mora no Japão, a gente precisa do japonês. O frio na barriga vem sempre para quem empreende, para quem trabalha por conta. Eu fiz realmente mais ajaponesado o negócio, porque o público japonês é maior do que o público brasileiro, se for pensar em contabilidade de população. Hoje, o intuito, né, da nossa conversa de hoje é trazer para as pessoas que é possível empreender no Japão, mas que precisa de todo um planejamento, né? Tem todas as questões burocráticas também por detrás, mas que, né, assim como você, como eu também, brasileiros que residem aqui podem sim abrir um negócio e, né, conseguir alcançar os seus sonhos aqui, sabe? Então, eu gostaria que você trouxesse um pouquinho da sua história. Então, por favor, né, se você pudesse se apresentar, trazer assim, por que que você quis empreender, por que que você quis abrir, né, o seu negócio próprio, com o que você trabalha também, né, como que surgiu a ideia, conta um pouquinho aqui pra gente. Tá, eu queria agradecer também, né, a você e a sua equipe por ter entrado em contato, né, vocês estavam chamando gente que tem alguma coisa ou que mexia com o negócio, né. Eu hoje estou com 34 anos, eu moro aqui em Saitama, na cidade de Hanyu, eu vim para o Japão com 18, então já fazem aí 16 anos que eu estou aqui no Japão, né, e desde os meus 16, 15 para 16, eu já mexia com bolo, doce, né, essas coisas, eu gostava de cozinhar já. Lá no Brasil? Lá no Brasil. Uhum. Lá no Brasil a gente já cozinhava, né? E eu fui pegando gosto por cozinhar, e aí eu comecei a pegar mais gosto pela confeitaria. Aí, tipo, eu comecei a fazer bolo em casa para meus amigos de aniversário com 16, 17 anos. Que legal! E aí, trabalhando com confeitaria até os meus 20, 23, trabalhando em confeitaria, assim, paralelo. Porque quando eu cheguei no Japão, eu não falava japonês. Então, você não conseguir dominar a língua para conseguir uma profissão aqui já é um empecilho muito grande. É muito difícil deles pegar qualquer estrangeirinho e falar assim, não, vou te ensinar do zero. Não, então, tipo, quando eu cheguei aqui, eu comecei trabalhando em fábrica e aí eu fazia o bolo em casa de final de semana, quando o pessoal pedia, né? E aí qual que foi a virada de chave que você falou, não, eu preciso então pelo menos dominar o mínimo do japonês para conseguir trabalhar em alguma loja japonesa, algum local japonês? Então, o japonês, para mim, como que eu posso falar? Eu sou bem tagarelo, né? Eu gosto de falar pra caramba, eu gosto de me comunicar. Tipo assim, no ambiente de serviço, principalmente em fábrica, né? Como é muita máquina, é muito robozinho, alguma coisa assim, se dá algum problema, geralmente é só o Hancho ou algum mecânico que sabe mexer, né? E eu tinha problema com isso, porque, poxa, tinha que ficar chamando o Tsuyaku, pro Tsuyaku vir falar o que que era, às vezes o Tsuyaku não traduzia do jeito que eu queria, e eu falei, não, tá algum problema aqui, porque eu tô falando de um jeito, o Tsuyaku tá falando de outro, e aí eu comecei não, eu tenho que começar a aprender a me virar, né? E aí, nessa época, acho que quem já tem um tempinho de Japão aí vai lembrar do dicionário verde, do dicionário vermelho. Clarice, eu chegava em casa, a primeira coisa que eu falei, eu preciso aprender a ler hiragana e katakana. E, tipo assim, o pessoal da fábrica falava assim, cara, você tem problema, porque eu pegava os kanban da fábrica, os kanban velhos das caixas que tinha lá, os papel, e começava a rabiscar. U, E, O, Kaki, Kukiko, no QK, tipo, eu não tinha celular naquela época, o pessoal ria muito de mim, porque... Em que momento você começou a procurar outras oportunidades? Aí no Brasil, eu fiquei estudando japonês, tipo, 8 meses, 9 meses intensivo, assim, todo dia eu estudava em casa por conta, estudava todo dia em casa, tipo, 1 hora e meia,
assistindo novelinha, brincando de montar frase com meus dicionários, com as minhas coisas. Aí quando eu voltei, eu falei assim, não, agora eu acho que eu já posso ir falando mais com japonês mesmo, para ir aos poucos tentando entrar nesse meio de confeitaria, né, que eu gostava, né, que eu gosto, né, Uhum. cozinha, essas coisas, né. E daí você procurou algum lugar para estagiar? Como que foi? Então, no começo, eu até tentei entrar numa fábrica de bolo, de doce, para ver como que era. Não lembro agora exatamente, não deu certo a entrevista. E aí, eu fui morar um tempo com meu pai, né, aqui em Totig. Ele morava em Totig. Eu fui para casa do meu pai, perto da casa dele, ali em Totig, tinha uma confeitaria que estava lá. Bochuchui. Bochuchui eu já sabia ler, né? Aí eu Ah, falei, bacana. ixi, Uhum. então estão pegando gente. Aí eu só entrei lá, comprei um bolo e falei assim: eu sou estrangeiro, mas eu queria saber se vocês têm vaga para mim também aqui, né? Se haveria oportunidade de eu trabalhar, né? E meu Nihongo não era polido na época ainda. Eu só Uhum. sabia falar aquele Uhum. japonês que a gente usa no caixa, aquele japonês informal que a gente usa com um amigo, né? Uhum. E aí eles olharam meio assim e falaram assim: você sabe escrever seu currículo em japonês, o Rerekisho? Eu falei, Uhum. ixi, meu Deus do céu. Aí que eu comecei a estudar mais ainda, né? Porque você tem que pesquisar como é que escreve, você tem Uhum. que ver como que japonês se coloca dentro daqueles quadradinhos lá, e é uma coisa totalmente diferente do nosso currículo em português, né? Uhum. Mas aí deu Ah, certo, eu deixa eu fui. só fazer uma propagandinha. Tem um vídeo aqui no canal onde eu explico passo a passo de como escrever o Direct para quem quiser, Nossa, né? não, Só que acho que hoje nessa época ainda não tinha esse vídeo, tá? salva. Hoje em dia salva essas coisas, né, Clarice? Mas naquela Uhum. YouTube ainda era fraco, tipo, não Sim, tinha sim. ensinando essas Uhum. coisas. Então, tipo, sofri um pouquinho, mas foi o primeiro pontapé, né? Foi o primeiro pontapé, né? E aí eu fiquei. Daí você enviou o currículo e te contrataram. Aí que Eu fui tudo fazer começou. entrevista 2 vezes, porque ele queria ter certeza que eu estava entendendo o que ele estava falando, Uhum, e ele uhum, queria ter certeza que eu estava entendendo as condições de serviço, porque mesmo aqui em confeitaria é bem puxadinho, Clarice, tipo, a gente, confeitaria de rua, não é fábrica. Essas uhum, confeitarias, lojas mesmos, que não são franchise, né, que não são uhum. franquias, né, essas confeitarias de rua, Clarice, a gente entra às 6:30 da manhã e trabalha até 4:30 da tarde, dependendo do período. E tem confeitaria nessa época, lá onde eu trabalhava, eles não pagavam zangueô, né? Hum. Porque você estava aprendendo, você estava Uhum, ganhando salário de aprendiz, mas uhum. você então estava também sendo É por isso ensinado. que eu, na pergunta, eu perguntei estagiar, justamente por esse motivo, sabe? É Porque mais ou menos normalmente começa com Kenshi, né? Com isso, estágio. Que isso. bacana. E depois daí você trocou de serviço? Como que foi? Você ficou lá quanto tempo? Então, eu fiquei lá 3 meses, só que aí começa o sofrimento, né? Porque foi a primeira vez que eu vi no ambiente de serviço bullying, Ijime, né? Hum, E não comigo, porque eu sou meio, né, corpulento, meio fortinho, né? E já tenho meio cara de bravo quando eu fico com a boca fechada. Aí, tipo, o pessoal não se aproveitava de mim, mas como tinha mas uma entre eles, você disse. isso entre eles, né? Como Uhum, eu era a parte, eu era o primeiro estrangeiro, eles ainda não sabiam uhum, como uhum. podia reagir comigo, né? E aí eles judiavam assim, né? Com palavras, né? Não era uma judiação física, corporal, mas judiava com palavras, tipo, nossa, Uhum. como é que não consegue fazer isso direito ainda? Nossa, mas ainda tá fazendo isso? Para uma menininha que trabalhava lá. Daí você falou, não, aqui não vai ser um lugar que provavelmente eu não vou crescer profissionalmente, né? Você já vendo como que é o ambiente Isso, de trabalho, e daí você foi isso. procurar outras confeitarias ou optou por voltar a trabalhar em fábrica? Então, optei a voltar a trabalhar em fábrica, porque como era o salário de praticamente estagiário, né, era Uhum, muito barato mesmo, né? eu sei como que é. Clarice, foi a primeira vez que eu falei assim, não, mas era um lugar, Clarice, que eles faziam tudo, eles não tinham nada de massa pronta, era tudo da farinha, do açúcar e do ovo, tudo, Clarice, tudo. Hum, Então, foi 3 meses que eu consegui sugar, absorver coisa de tipo assim, 1 ano de serviço, 1 ano e meio, e eles ficavam assim, nossa, mas você é rápido para pegar, nossa, mas você aprende rápido. Aí, tipo assim, quando eu saí com 3 meses, eu já estava fazendo o serviço que a menina fazia com tipo 8 meses, 1 ano, né? uhum. E daí depois você começou a trabalhar em fábrica, e daí você voltou a enviar currículos para outros lugares? Como que foi? Pula já para a história de agora.
Não, então, aí eu fiquei bastante tempo em fábrica, tipo assim, eu saí dessa confeitaria em 2013, 2012 para 2013, e aí eu tava trabalhando em fábrica lá, fazendo meus bolinhos em casa, e eu fazia de vez em quando sonho, né, porque o pessoal gosta de sonho também, trança de pão doce, né, e aí, por acaso, um consultor que eu conheci lá no Brasil, padeiro, né, o cara é bem conceituado, esse consultor, ele veio pro Japão, Uhum, lembrou de mim que estava aqui, uhum. e me mandou mensagem. Cara, eu vou abrir uma padaria, você não pode vir me ajudar? Aí eu falei assim, olha, Aqui no eu Japão. aqui no Japão. Ele veio do Ah, Brasil para cá para ajudar a uhum, abrir uma padaria aqui, né? uhum, E ele falou assim, eu preciso de alguém para me ajudar e agora eu só conheço você. Você poderia vir aqui ver para mim te mostrar como que é? Eu falei, cara, eu sou confeiteiro. uhum, Aí ele falou assim, cara, se você já é confeiteiro, que eu te conheço, né? Como você já é confeiteiro, eu tenho certeza que você consegue fazer pão. Porque a uhum, confeitaria é mais difícil do que o pão. O pão tem os macetes, as coisas, mas a confeitaria é muita coisa minuciosa, é coisa de gramas, de temperatura, né? E de tempo, assim, né? De ambiente. O uhum, pão é um pouco mais tranquilo do que a confeitaria, então eu tenho certeza que você consegue. uhum, E aí que eu fui começar a criar amor pelo pão, né? Eu gosto muito de entendi. confeitaria, eu sempre gostei, Uhum, mas do pão foi um lugar que eu falei assim, nossa, que diferente, tá ligado? É um negócio vivo mesmo, o fermento é realmente uma coisa viva, né? Você lidar uhum, com ele ali todo dia, dependendo da temperatura que você bate a massa, dependendo de como você boleia a massa, o pão fica diferente, né? E sim. aí de 2013, eu fui pro pão, e aí eu fiquei nessa padaria em 2013, 2014, e 2015 eu voltei mais uma vez para o Brasil. Eu fui ficar lá um tempo, né? Uhum, Aí voltei para lá, fiquei mexendo um tempo com confeitaria um pouco e panificação também, com esse consultor. E uhum, depois eu retornei para o Japão, nessa mesma padaria que ele abriu aqui, né? Fiquei mais um tempo lá. E aí, até 2017, eu fiquei lá nessa padaria, só que eu comecei a achar que ficou limitado o uhum, conhecimento, né, Clarice? uhum, Porque era uma padaria brasileira, que foi um brasileiro que montou. E para aí, brasileiros. isso, para brasileiros, vinham os japoneses lá, mas, tipo assim, não era um público tão grande, né? E aí eu Uhum, falei assim, não, o conhecimento já está começando a ficar meio limitado. Eu não tenho mais como aprender nesse ambiente, né? uhum. Nessa época, Alice, para mim eu já falava um japonês bem razoável. Eu já tinha, em Uhum. 2017, acho que eu já tinha o Mas isso N2. você adquiriu como? Se você trabalhava num ambiente totalmente brasileiro? Você mesmo estudava? O Simulava? ambiente era brasileiro, mas só tinha eu de brasileiro. Ah, Era, tipo assim, o cara que fazia pão só era brasileiro, tá ligado? Só uhum, eu que era brasileiro, né? E o uhum. consultor que veio também, né? Então o resto era todo mundo japonês, né? E Ah, que aí tinha os interessante. tantosha lá, né? Uhum. Tantosha os carregados, né? Que tinham alguns brasileiros, mas dentro da cozinha era tipo eu com cinco, seis arubá e topato, né? As Ah, senhorinhas que faziam japoneses. pato japonês, e Ah, eu lá tagarelando com as tiazinhas, com as senhorinhas, e era interessante. muito Então, quem engraçado. estava na frente atendendo era brasileiros e quem estava por detrás eram os japoneses. E Isso. você? No começo, no atendimento, ainda tinha Nikkeis, né? Gente Uhum, nascida aqui, né? Tipo, uns amigos meus que eu fiz lá também, que nasceram aqui, foram criados aqui, então sabia falar português e japonês, né? uhum. Então atendia nas duas línguas, né? Mas a maioria era japonês, né? Às Ah, vezes os brasileiros vinham comprar pão, só pegava sonho, pão de uhum. coco, essas coisas que brasileiro gosta, botava lá no balcão e as meninas só registravam, nem falava Ah, nada, né? tá. Então era Porque realmente um ambiente totalmente japonês. É que eu tava imaginando essas padarias brasileiras, sabe? não, era Ah, um ambiente tá. mais japonês, só que não vinha tanto japonês ainda nessa época, no começo. Agora eu não sei como que tá lá, deve ter um público Uhum. melhor japonês agora, mas no começo era mais brasileiro mesmo, né? Interessante. Mas eu já tinha o N2 nessa época, tivemos um probleminha lá dentro da empresa, e uma pessoa dentro da empresa virou para mim e falou assim, com esse japonês que você fala, você não consegue se virar lá fora. Ai, que horror. Aí eu falei assim, cara, Que raiva. eu vou mostrar para vocês que eu consigo, né? Uhum. A pior coisa que você pode fazer comigo é duvidar de mim, tá ligado? E aí eu falei assim, não, então tá bom. Aí eu esperei um tempo, né? Eu tinha umas coisas para resolver, mas eu acabei me desligando dessa empresa lá que eu trabalhava, dessa padaria. E eu falei assim, eu vou procurar a melhor padaria daqui da região, a que é mais conhecida, a que é mais falada na internet, e Uhum. vou levar o meu currículo lá. Ai, que legal. E eu falei, eu vou Mesmo eles tentar. não pedindo, você foi lá e levou.
Adorei, adorei. Quando eu fui verificar no site deles, já tava lá que eles estavam, Precisava. não sei se você já chegou a explicar esse tipo de palavra, Uhum. até chuto sayo, né? Que é Uhum. chuto sayo é para aquelas pessoas que já têm mais de 25, mais de 30, que Uhum. já não são mais saídas Não são da mais recém-formados. universidade Uhum. para entrar, né? Então, esse chuto sayo é zuide boshu, né? Então, sempre Ah, uhum. pessoas, porque o ramo de padaria, Clarice, é muito puxado mesmo, né? É Uhum. acordar, tipo, 3, 4, 5 horas da manhã e você trabalhar, tipo, 9, 10, 11 horas por dia e o salário não é toda essa maravilha, né? Uhum. Aí eu morava aqui em Saitama, né? Eu fiquei em Baraca um tempo aqui em Saitama. Eu fui para Tiba, Clarice. Eu saí daqui e eu falei assim: eu vou entrar nessa padaria. E Uhum. aí fui lá, né? Eu tinha conhecidos lá em Tiba também. Eu fiquei um tempo na casa dos meus conhecidos até eu me estabilizar lá. Deixa eu fazer uma pausa. Nesse Pá, momento, eu não perguntei se você é casado, se você tem filhos, que esse é um ponto importante também. Não. tô Ah, solteiro, tá. tô solteiro. Ah, Nessa tá, época ok. Que esse é um ponto importante, que, né, às vezes, se a pessoa é casada, tem filhos, já não é mais conseguiria fazer, né, essa transição, digamos, né? essa doideira, né? E eu sou solteiro ainda, com meus 34 agora, nessa época eu também era solteiro ainda, E né? você também. Mas aí, tipo assim, eu saí daqui de Saitama e falei, eu vou pra Tiba, eu vou entrar nessa padaria e entrei como pá. Eu Uhum, falei assim, eles não queriam me pegar a princípio de cara como tio Tosayo, porque eles não me conheciam. Eles sim. falaram assim, tudo bem, você trabalha com pão, mas tudo bem você entrar como pato, full time, né? Que é Uhum, tipo, trabalhar 8 horas, 4, 5 vezes por semana. Eu falei assim, pra mim é praticamente chutou, né? Chutou uhum, ou Seixain, né? Aí eu uhum, falei assim, mas é do jeito que vocês quiserem, eu quero aprender, eu quero de uhum, verdade aprender. Então, o salário já não era mais aquelas maravilhas também, né? Não dá para comparar com o salário de fábrica, mas eu fiquei 2 anos nessa empresa, né, Clarice? uhum, Aí, tipo assim, eu entrei como pato, aí quando deu 6 meses, eu fui conversar, né? Eu falei assim, bom, vocês já me conheceram, já uhum, sabem como eu trabalho, já sabem o que eu sou, não dá para virar chainha ainda? uhum. Aí eles enrolaram um pouquinho, conversaram, mas acabaram virando eu para Ah, que Chain do legal. sexto, Uhum, 8º mês ali. Eles me colocaram como Chain e eu fiquei quase 2 anos lá, né? uhum, E o nome da padaria hoje se deve ao apelido que eles me deram dentro dessa padaria japonesa, né? Porque Marcos é muito uhum, longo, né? uhum, Então, tipo assim, se você vai falar Marcos Kun ou tipo assim, Marcos-san, ficava muito nagai para eles, né? uhum, Cara, o pessoal que eu fiquei amigo a princípio, né, começou a me chamar de Maruchan, né? uhum. E eu falava, gente, Maruchan, olha o meu tamanho, olha a minha cara, Maruchan, velho, vocês estão de brincadeira comigo, né? Mas eles falavam, tipo, pra encher o saco mesmo, pra perrinhar, porque eles gostavam Uhum. da minha personalidade, da minha pessoa, e ficou Maruchan. É bem Maruchan, Maruchan, afetivo, Maruchan, e né? tipo assim, Uhum, essa rede, Clarice, ela tem acho que 8 ou 9 lojas ainda hoje, e é uhum, tudo loja, não é coisa de pré-mistura, né? É uhum, muito tezucuri, né? Muito artesanal, uhum. né? E E você aí fazia até o processo só eu não sei como é que fala, do processo, processo mesmo, ou você fazia atendimento também? eu só trabalhava dentro no processo, porque era o que eu queria Uhum. aprender. Ah, Porque entendi. muito diferente você Uhum, trabalhar numa padaria brasileira que veio com uma ideia de brasileiro, e eu queria conhecer toda a logística desse negócio deles, né? Porque uhum, tipo, na padaria brasileira, eu tinha 60, 70% de tipo assim, até aqui eu sei que eu tô certo. 60, uhum, 70%. Eu falei, para mim fazer um negócio, nessa época eu já pensava em 2017, 2016, eu já pensava que eu queria fazer um negócio. Falei assim, eu preciso ter no mínimo 90% para cima de conhecimento, certeza total, para eu falar, agora eu uhum, acho que eu posso me arriscar, né? E eu tinha muito medo, eu sempre fui inseguro, assim, preocupado, né? Eu sempre uhum, fui preocupado, nossa, mas será que eu já estou num nível bom, né? Será que eu já estou com conhecimento suficiente? Eu uhum, sempre tive essa dúvida, esse medo, né? De tipo assim, uhum, e o pessoal, cara, você já faz uns pão bom pra caramba, vai lá, tenta, faz, né? uhum, Inclusive, dois desses amigos que eu fiz na padaria aí que eu trabalhei em Tiba, eu gostaria de até tentar legendar isso para eles depois, porque foram duas pessoas bem motivadoras para mim, porque quando bateu um ano de eu trabalhando lá, a gente já estava bem amigo, eu e essas duas pessoas, né? uhum, E eles falaram, cara, motai nai você aqui. uhum.
desperdício você trabalhar aqui, porque você já tem know-how, você já tem conhecimento para Uhum. conseguir começar a virar o seu negócio, a fazer rodar o seu negócio E você começo, viu que né? E eles falavam, interessante o ambiente de trabalho, né? Nesse anterior, uhum, não sei quem que foi, se foi uma pessoa muito próxima ou não, já te tá, rebaixou. Falou, você uhum, nunca vai conseguir. Nesse outro novo, não, né? Eles já viram o seu potencial, né? Já trouxeram palavras positivas. Então, o ambiente de trabalho, ele é muito importante também, sabe? Nesse crescimento, né? Como um uhum. empresário mesmo, né? Porque isso foi um empurrãozinho, né, que você teve. Então, eu vou Ok, fazer um resumo aqui do que eu entendi da sua história, tá? sim, Você começou lá pelos seus 23 anos a trabalhar realmente com confeitaria em locais japoneses, que acho que é um ponto super importante, né? com padaria, desculpa, corrigido, com padaria. Padaria. Ah, tá, Isso, padaria, perdão. isso. Padaria. Depois você foi trabalhar também num local, um ambiente japonês, porém, né, o seu tutor, digamos, era brasileiro, né? Era Uhum. mais, né, pães brasileiros. Isso. E depois, né, em 2017, lá por 20, quantos? 28, 27, 28, né? Você foi realmente atrás, né, de um crescimento profissional Uhum, e foi atrás de uma das melhores padarias, né, que você tinha, né, como exemplo na uhum. época. Acredito que hoje em dia também, né? Para conseguir mais conhecimento, né? Foi com a cara e a coragem, digamos, né? Sim, Coisas sim, sim. que eu acho que é uma barreira, sabe? Aqui eu já vi duas barreiras que a maioria das pessoas se colocam. Uma é a barreira do Nihongo. Ah, Uhum, porque o meu japonês não é o suficiente, então eu não vou conseguir. Ah, porque eu não sei japonês. Tá, não sei japonês, então o que que eu posso fazer então? Vou estudar mais, vou trabalhar num ambiente que só tenha japoneses, mesmo uhum, que isso signifique um salário um pouco inferior, né? Também foi a questão do seu último emprego, né? Que uhum, foi também um local, né, que você adquiriu muita experiência, mas se for ver recompensa salarial, não é tanto quanto as pessoas imaginam, apesar de ser uma sim, rede grande e tudo mais, né? uhum, uhum, Qual que foi a outra virada de chave para que você fale assim, não, agora eu já tenho, né? Lógico que, né, como você mesmo disse, confiança a gente nunca tem, né? Falar, não, agora eu tô pronto, né? Confiança a gente uhum, nunca vai ter, que eu acredito que essa seja uma barreira também de muitos, uhum. né? Mas como que, o que que você pensou ou sentiu também, né? Qual que foi o empurrão para você falar, não, agora eu vou, ter o meu negócio próprio? Para começar o meu negócio próprio, Clarice, quando eu trabalhava nessa padaria japonesa, como eu já tinha o histórico da padaria brasileira, então quando eu vinha para Saitama para passear, né, quando eu vinha para casa, a minha irmã mora aqui em Saitama, assim que morou, né, todo mundo pedia para trazer sonho, todo mundo pedia para trazer pão de coco, todo mundo pedia para trazer pão francês, e eu trazia sempre. Só que quando eu voltei para Saitama, fiquei um tempo aqui, depois fui para Atiba, aí o pessoal falou, pô, agora você acabou com a gente, né? Porque a gente não tem mais pão para comer, né? Aí foi, gente, vai comprar pão lá em Guma, vai comprar pão nas padarias japonesas, por aí, Uhum, né? Ah, não, mas o pão não é um pão assim tão bom, né? Eu falei assim, tá, então vamos combinar. Uma vez por mês eu venho de Tiba para cá, uhum, na casa da minha irmã, e faço os pães na casa da minha irmã, só que só pão por encomenda. Se uhum, vocês não pedirem adiantado comigo, eu não faço, uhum. né? E aí o pessoal começou a reservar, aí eu fiquei indo e voltando, né, de Tiba para cá, só que começou a aumentar a demanda. Então, tipo assim, uma Uhum, vez por mês já não dava mais. Eu tinha que vir 2 vezes por mês. Aí eu tinha que vir 3 vezes por mês. Aí quando eu comecei a vir quase toda semana para cá para fazer pão, eu falei, bom, agora acho que já eu preciso tomar um rumo na minha vida, né? uhum, E aí, aí o pessoal, esses dois amigos meus de lá, eles falaram assim, cara, se você já tem essa demanda, se você já tem público, por que que você não tenta fazer uma portinha, um negocinho pequeno? E aí eu falei assim, comecei a pesquisar, né, Clarice? uhum. Porque eu acho que o medo que a gente tem é falta de pesquisa e de conhecimento. Se Exatamente. a gente tiver estudado realmente, se a gente tiver planejado, se a Uhum. gente tiver realmente corrido atrás, tivesse preparado, eu acho que o medo é bem menor do que quando você só vai realmente só com a cara e com a coragem. É legal isso, porque tem muitas pessoas que eu falo muito de investimento, né? Tem muitas pessoas que falam, Uhum, ah, eu tenho medo de investir.
a questão não é que você tem medo de investir, é que você não sabe o que, que é o investimento, né? Sim. Você só ouviu dizer, ouvi dizer que fulano perdeu dinheiro. Então você só ouve coisas, mas você Uhum, não estudou, né? De uhum, pesquisa, né? Não uhum, fez uma pesquisa, não fez um estudo, por isso que você tem medo. Então foi, sim. acho que foi isso que também, né? Dentro de você. E eu achei uma coisa muito legal de você falar que eu fui pesquisar. Uhum, Eu falo muito também de empreendedorismo, não só de investimentos, né? Muitas uhum. pessoas me mandam comentários. Ah, como que faz, um exemplo, né? Como que faz para abrir uma padaria? Vai pesquisar. Não, é verdade. Às vezes eu tenho vontade de falar, gente, vamos aprender a pesquisar, né? Sim. Você coloca no Google, hoje em dia, ainda mais se for em japonês, né? Tem vários blogs falando como abrir uma Muito, padaria. Porque muito, é um muito, muito. negócio que é fácil, não digo fácil, mas que você consegue com pouco começar já numa portinha, como você mesmo disse, né? Uhum. Apesar de que eu vi que o seu não é só uma portinha, não, viu, Marcos? Eu vi que é bem bonitinho, bem estruturado. Vamos falar então, né? Então você falou, ó, eu vou começar, você foi pesquisar, vamos falar então desse processo, né? Até você cortar o. Você fez o corte do laço? Não Não, fiz não o fez o corte ritual do lá, corte do laço. porque até a gente a história aqui de abrir é um pouquinho longo, mas né, Uhum, enfim, eu abri aqui a loja que eu tô agora, eu abri, né, no dia 20 do mês passado, né? Mas eu abri bem no silêncio, assim, eu não fiz divulgação de nada, porque como eu tô sozinho, eu sou uhum, sozinho, eu produzo e eu vendo pão. Eu falei assim, uhum, no começo eu não posso fazer, tipo assim, uma propaganda, um marketing, nossa, para chamar todo mundo, porque eu já sei que a minha produção é limitada, né? Então, uhum, eu vou aos poucos, com calma. Isso foi planejado. Isso foi planejado. uhum. Ah, Os entendi. Japu, eu só fiz um teste uma semana antes, porque isso eu Uhum, tinha medo, né? Eu falei assim, eu preciso fazer um teste para ver se todos os pães vão sair bons. Mas mesmo assim, eu fiz um sábado, tipo, que eu ensaiei a abertura da loja. Eu uhum, acordei 5h30 da manhã e produzi das 6 às 10. E aí, das 10 às 4, eu chamei alguns amigos para vir comer os pães, para ver, para falar o que estava bom, né? uhum. E aí, na semana seguinte, eu abri, né? Ah, Mas que bacana. voltando para o processo que você perguntou, Uhum, Clarice, o processo é muito mais fácil quando você domina, mesmo que seja parcialmente Nihongo, porque o que eu fico impressionado com você, Clarice, é que você ensina muito o pessoal a pesquisar, a traduzir, a usar as ferramentas ao uhum, favor deles, né? Mesmo as pessoas que não entendem japonês. Então, tipo, eu já fui com a cara e com a coragem mesmo no Nihongo, fui pesquisando, que nem você está falando aí dos blogs, de gente falando. Só que quando eu fui tentar começar a fazer alguma coisa, eu me desliguei da padaria que eu estava lá em Chiba e já vim uhum. para Saitama, né? Porque eu queria já pensar em abrir a minha portinha. E a princípio a minha ideia era fazer dentro de um container, né? Entendi. Porque o Uhum, container, se você põe ele em qualquer lugar, você uhum, não precisa de muita coisa chata, né? uhum, Para montar. Você monta a sua cozinha industrial dentro do container uhum, e é a cozinha industrial só para aquilo. uhum. Só que o que aconteceu em 2019, Clarice? Ah, O pandemia. corona, o corona chegou Uhum, e quando o corona chegou, o senhorzinho que era Tantoshi aqui, que era o encarregado na sede de vigilância sanitária aqui no Hokenjo, né? uhum. Ele se aposentou. E Ah, veio uma mulher casca grossa. calma, calma na conversa, que você já veio com o Hokenjo. Eu queria falar um pouquinho dessa Ah, parte. Veio pode, pela pode. questão das licenças, né? Sim, Para trabalhar com confeitaria, né? sim. Restaurante e confeitaria são coisas diferentes, né? E Uhum, eu gostaria que você falasse um pouquinho, né? Quais são as licenças? Ó, eu tenho, pelas minhas pesquisas, né? Eu sei que precisa de 3 licenças, que certo. uma não é bem uma licença, mas um titular, digamos, né? Um Isso, gerente de higiene alimentar, que é o Shokuhin Eisei Sekininsha. Tem isso, a licença comercial de restaurante, que é o Inshokuten Eigyo Kyoka, que é para quem tem um estabelecimento onde dá para comer, sabe? Tem isso, uma mesa, uma cadeira, né? E o terceiro, que seria essa parte de confeitaria, que é a licença de fabricação de confeitaria, que é o Kashi Seizogyo Kyoka. São esses isso, três. isso, são esses Esses três. três. Esses três pede no Hokenjo. Pede, isso.
Legal, porque assim, inclusive essa palavra Roquenjô, muitas pessoas aprenderam pós-pandemia, né? Até Sim. então ninguém nunca soube o que que é o Roquenjô, para que que ele serve, onde que ele fica, para que que existe, né? Então vamos apresentar a todos o que o Roquenjô não é só do corona, tá, gente? É um centro de saúde. Por tudo isso. Ela tem a parte administrativa, onde administra essa parte de realmente de saúde, né? Tanto saúde Uhum. dos restaurantes, também tem essa saúde de questão, né, de doenças, vacinas também, né? Daí você foi ali nesse local e falou, eu E quero tirar essas licenças. Ou você já ligou antes, como que você fez? eu liguei uma vez, aí Uhum, ela falou assim, você tem que vir aqui para você explicar como que vai ser o height, né? Onde que você vai dispor as uhum, coisas para me falar como que é. Aí cheguei lá, Clarice, eu fui perguntar, eu falei assim, para fazer assim, pode ser só com esse aqui Nincha, né? O uhum, Chicago de Nincha, o responsável de higiene do local, uhum, e o da produção de uhum, cachaceis, né? uhum, Que falam, né? E ela falou assim: mas você vai fazer dentro de um container? Eu falei assim: porque sai mais em conta do que montar um negócio, né? Eu vou uhum, reformar o container. Mas você precisa, começou a botar um monte de empecilho, uhum, Clarice. Ela nem uhum. falando das licenças, Quando era ela o já começou. senhorzinho, para ele tava tudo ok ainda. Ele ia Ah, explicar tá. Uhum, tranquilo, ia falando as condições. Agora, uhum. quando entrou essa senhora, Clarice do céu, eu falei, mano, ela tá colocando umas coisas muito doidas. E, tipo assim, eu fui falar de novo com essa mulher começou a colocar outros empecilhos. Eu falei, minha tia, eu falei, tia, deixa pra lá. Vou esperar o corona sentar Uhum, e vou fazer a minha padaria, né? Só que nesse vou esperar o corona sentar, cara, disse, eu não podia ficar parado, né? Então eu vou ter que caixar, uhum, trabalhar em fábrica. Só que aí, como eu já estava em Saitama, eu já tinha meus amigos, meus clientes, e eu conheço uma boa parte da brasileirada aqui, porque eu sempre trabalhei em caixar com brasileiro. uhum, E aí, Clarice, eu fiquei um tempo na casa da minha irmã quando eu voltei para Saitama e depois eu aluguei meu próprio apartamento. Quando eu fui pro meu apartamento, eu falei assim, bom, agora a minha irmã me dava uma mão, né, nos pães às vezes, né, a uhum. embalar, a finalizar algumas coisas. Eu falei assim, eu vou pro meu apartamento, eu vou ter que ir correr para fazer as coisas, né? E aí, todo sábado e domingo eu comecei a fazer pão no apartamento que eu morava. Só que Uhum. aí, Clarice, tinha sábado, eu tinha que Ah, fazer. só vamos alertar aqui que é meio ilegal, né? Que na verdade, para É, você você fabricar e precisa. vender, precisa de todas as licenças, tá, pessoal? Gente, não façam isso, não É, ouviram isso, que o cara fazia isso, porque isso é. é legal, mas, tipo, Uhum. para início, quando a pessoa quer tentar, quer começar, Sim, é ver um qual bom que é o teste. resultado, se as pessoas estão Isso, gostando, né? Uhum, isso. E vamos criar um parênteses aí. Você pode, tipo assim, reformar um cômodo da sua casa de acordo com sim, as normas sim, deles legal, e legal. fazer dentro de casa, entendeu, gente? Vocês É, se eu é não me isso, engano, a cozinha tem que ser separada do isso, ambiente e tem isso. que ter um local para lavar a mão, né? Isso. O Uhum. local de lavar a louça e lavar a mão Tem que tem ser que ser separado. o resto da casa. Uhum. Então dá para vocês fazerem isso Sim, num cômodo sim. da casa de vocês, num Uhum. cômodo do apartamento, se o proprietário autorizar. E aí eu fazia, teoricamente, né, meio informal isso na época, mas porque o pessoal pedia muito, né? Então, tipo assim, nossa, Uhum. tinha fim de semana que, nossa, 200 pães, tipo, 80 pães doces e, tipo, 120 esfirra eu tinha que fazer no apartamento em, tipo, 8 horas para depois sair para entregar, né, que o pessoal Isso tudo pedia no boca a boca. no boca a boca, no meu Facebook, o pessoal Ah, olhava, os meus uhum. amigos comiam e indicavam e levavam para os amigos, e aí Uhum. teve uma hora que eu falei assim, não, agora realmente, se o Rock'n'Joe ou o Zé Michel vir aqui, eu tô lascado, né, porque já não era mais uma produção de tipo assim, eu posso continuar fazendo isso daqui, brincando de casinha, não dava mais, Uhum. assim, eu preciso arranjar um local, Uhum. e aí eu Ah, foi comecei legal você ter falado do Zemo Show também, ó, pessoal. Quando for começar a ter a uma pepino, renda com o já negócio, já tem pepino, que, já tem gente. que ir pro Zemo Show. Organize, se organize. Então, tipo assim, a parte do Zenmushu é a parte um pouco mais simples no começo, mas depois, se você não tem um contador ou alguém Uhum. que te ajude com isso, cara, vocês têm que tomar cuidado com o Zenmushu, porque quando eles vêm, eles já vêm com soldadinho mesmo, tipo, mas eles vêm ver, vêm investigar. Quando você falou, acho que o corona já acalmou um pouco, eu já tenho, né, clientes, que é o ponto, né, que
que acho que foi um ponto importante. O que que você começou? Você começou já pensando em abrir um holding, que é uma empresa jurídica, ou você começou, não, vou começar como Codin Digel mesmo? Então, eu comecei com o Codin, Clarice, porque Uhum, como sou só eu agora no começo, eu falei uhum, assim, vou começar como Codin, né? E aí eu fui conversar com o contador sobre uhum, números, né? Eu falei assim, uhum, eu quero começar assim, 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 assim. Eu tô pensando em fazer assim, assim, assim. Ele falou assim, então a princípio realmente uhum, é mais econômico você uhum. começar como Codin, É né? justamente por você não ter dependentes também, porque daí já envolve o Kokumin Nenkin, que é a aposentadoria, tem o Kokumin Roken também, Isso, né? isso, isso. Então, e também fala assim que em base, né? Lógico que, né, tem casos e casos, histórias e histórias, mas em base ter um faturamento de 10 milhões de ienes, que Isso, dá aquela diferença de impostos que você paga como pessoa isso, física e o isso, imposto que você paga como pessoa jurídica, né? isso, Então, isso, daí você já deu entrada no seu Codin, você tirou todas as licenças, daí você isso. refez o processo ou meio que pausou o processo que você tinha feito? Então, eu comecei de novo o processo, porque aí, quando eu fui de novo no Hokenjo, essa mulher já não estava mais lá. Ah, que bom. E aí eu comecei tudo de novo, né? Ah, que Só bom. que aí eu fui eliminando, né, as primeiras coisas, porque mesmo se eu não tendo local, eu já Uhum, podia tirar o Eisei Sekinin no Shikaku, né? uhum, Eu podia, porque uhum, você pode falar que ainda o local é MT, né, que você ainda não tem, uhum. é previsão do local, mas que você está se preparando para isso. Daí faz uns Kenshu, né? Faz umas Isso, aulinhas, né? fica o dia inteiro lá, tipo, das Uhum. 8 às 4 da tarde, escutando os caras falar de tudo quanto é contaminação, de tudo quanto é vírus, para você ficar ciente e Sim. você tomar os cuidados necessários para quando você for abrir o seu negócio. Aí eu Uhum. comecei a eliminar, né? Eu falei assim, eu não tenho local, mas eu já posso tirar essa licença. Aí eu já posso começar a fazer o cardápio de pães, pensando o que, que eu vou fazer. Eu fui eliminando aos poucos, né? Uhum. Ah, tá. Então o local veio por último, Foi digamos, o da último, lista. Clarice. Foi o último, foi um dos últimos mesmo. Uhum. Por falar do local agora, para pegar as ajudas do governo, né? Uhum. Os Rojokin, que eles falam, Uhum. né? As ajudas que o Uhum. governo dá, tinha que ser a partir de maio, né? Geralmente a partir de maio que eles começam a liberar as ajudas. Você vai Uhum. lá, se inscreve, e aí é um pouco mais burocrático, né? Porque você tem que levar o planejamento, você tem que levar o que você vai fazer, e aí foi o Uhum. que demorou mais, né? Foi essa parte aí dos Rojokin, né? Ah, tá. Esses Rodioquim, por ser época de corona, tinha algum diferente na sua época? Eles estavam incentivando bastante, né, os pequenos negócios voltarem, né? Não digo voltarem, mas se manterem, né? Isso, eles estavam soltando ajuda para quem teve, né, muita queda, mas eles Uhum. estavam ajudando também quem queria abrir o Queria negócio do zero. abrir. Interessante. E Você bem tem, você tem, interessante. assim, mais ou menos uma ideia de quanto de Rodioquim que você ganhou? Quanto de ajuda? Aqui, eles Uhum. ajudam para quem vai abrir, Clarice, eu vou falar bem claramente, porque geralmente essa ajuda É da tem em cidade, todas né? as províncias. Tem em todas as províncias e tem em todas as cidades, Ah, tá. geralmente. É província e cidade. Você pediu dos dois? Eu pedi só o da cidade, porque só o da cidade a gente vai desenrolar um pouquinho mais para frente. Só o da Uhum. cidade já supria o que eu precisava nas minhas contas. Ah, tá. Então vamos ver as contas então, ó. Tirar a licença. Teve algum gasto para você tirar as licenças? Então, essa do Sekinin Eiseixa lá, se eu não me engano, é Ritman Nisenin, isso. Aí o do Uhum. Kashi Seizogyo Uhum. é 16.500, se eu não me engano, agora. 16 Essa, aqui. isso. E Uhum. essa do Intokuten eu nem perguntei o preço, porque já não era o meu caso, Porque porque não como você tem lugar para fazer a refeição no seu não tem o estabelecimento. espaço para comer aqui, é só Uhum. take out, né? Uhum. E Aí eu já, maquinários, que é uma coisa que eu acho que deve ser caríssimo. Eu tenho essa imagem. gente, máquina aqui é o zóio da cara. É, É o... né? É isso ou não? Você compra? Para quem não Então, sabe, isso é leasing, é como se você estivesse pegando emprestado, né? isso, estivesse alugando o negócio, né? Uhum. Ah, Cortar essa várias. parte é a parte que eu tô animadíssima para saber. Então, as fermentadoras aqui no Japão, elas são bem modelos de ponta de linha mesmo, são bem, né, Uhum. interessantes, porque hoje em dia o padeiro não precisa acordar mais 3 horas da manhã para bater massa. Hum. Hoje em dia o modelo de padaria eu bato a massa aqui, no meu caso Uhum. também, eu bato a massa, tipo,
ou quando eu termino o expediente 4 horas, eu começo a bater massa das 4 às 6 da tarde, Uhum. e eu já deixo parte da produção modelada dentro da fermentadora, porque as fermentadoras estão tão Uhum. digitalizadas com os programas agora, Uhum. você coloca ela lá. Eu vou programar a fermentadora para esse pão ficar fermentado amanhã às 6 horas da manhã, quando eu levantar. O pão vai estar fermentado às 6 horas da manhã, quando você... Que legal. Né? Então, é um Aham. produto de ponta de linha e são mais caros, né? Tipo, uma fermentadora agora, igual essa que eu tenho aqui, se eu for pegar nova, a minha é usada, né? E a história Uhum. do usado vem depois. Mas a nova, ela tá saindo na faixa de Hyaku Sanjuman. Uhum. Uma 1.300.000. fermentadora industrial. Hum. A E a Tarashixin. usada? A usada, se você achar uma boa por aí, você vai achar por uns 500, 300 mil. A nova Então, você vai estar... você gastou então uns 300.000? Eu ganhei a minha fermentadora. Que Foi legal! muito... Você ganhou de quem? Quem que tá dando o fermentador assim? Então, Clarice, aí eu fui Oi? trabalhar em Hokkaido, Quando tô isso? atendendo a padaria de Chiba. Aham. Ah, pela Isso padaria de Chiba você foi em Hokkaido. era meu senpai, né? Era meu senpai Aham. da Chiba. E ele me chamou porque ele precisava de alguém para Hum. ajudar a ensinar a fazer pão em Hokkaido. Ah, bacana. Clarice, foi no ano passado, de agosto para dezembro. Uhum. E eu falei para ele, falei, cara, eu tô me planejando para abrir minha padaria. Você vai me tirar das minhas contas, porque a gente Uhum. precisa do planejamento financeiro também. Eu falei assim, Sim. eu tô no meu planejamento financeiro com isso. Você vai conseguir cobrir isso? Uhum. Você vai me dar recursos para que eu não fique na mão indo te Uhum. ajudar? Aí ele Uhum. falou assim, eu cubro tudo. Eu falei, então vamos. Eu topei, eu fui 4 meses lá para Hokkaido, Clarice. E eu fiquei muito Uhum. engraçado, eu achei muito engraçado porque eu vi a viagem de vocês para lá também no Ah, verão. aham. E eu sempre quis ir para Hokkaido, só que eu falei, cara, Hokkaido é muito longe, é caro, e se você não for para aproveitar, tipo, umas 2 semanas, você não consegue aproveitar tanto. Sim. E eu falei assim, gente, é a oportunidade da minha vida, eu vou lá para trabalhar que nem um doido, porque Que abrir um legal. negócio, Uhum. iniciar um negócio, Clarice, até o negócio estabilizar, leva uns 3 meses, né? Uhum. Principalmente um negócio grande, que nem o que ele estava abrindo lá, né? E ele me chamou para ir lá, e lá, nas últimas 3 semanas, quando eu estava saindo de lá em dezembro, no comecinho de Uhum. dezembro, veio um cara que mora lá em Hokkaido, que o cara é sugoi, Clarice. Eu sou muito grato com esse cara. Ele veio na padaria que eu estava trabalhando com esse meu senpai, e ele veio ver as nossas dificuldades, né? Uhum. E foi muito engraçado. Ele falou assim: eu quero falar com quem mexe na produção. Ele nem falou com o meu senpai e com o outro chefe dele Uhum. lá. Ele falou assim: eu quero falar com quem mexe com a produção. Ficamos batendo um papo uma meia hora, ele trocando ideia. Aí ele falou assim para mim, Clarice: Marcos, mas o que você está fazendo aqui? Por que você está trabalhando para os outros? Uhum. Meia hora de conversa, Clarice. Uhum. Aí eu falei assim: ah, não, eu vim aqui ajudar, mas eu tô me programando para abrir minha padaria. Aí ele falou assim: ah, entendi, então me conta aí da sua padaria. Começamos a contar meu Uhum. planejamento, as coisas que eu estava preocupado. Aí, Clarice, esse foi o maior empurrão da minha vida. Ele falou assim para mim, Clarice: Marcos, 99% de chance do seu negócio dar certo. Ai, que legal. As Que suas legal. preocupações são a maioria do que o pessoal deixa passar. São pontos que as pessoas não levam em conta Uhum. e que você está dando muita importância para isso. E essas coisas que você está falando são as coisas mais importantes para pensar para Uhum. quem está indo montar um negócio. Que a princípio é quanto que eu consigo segurar no início para não gastar tanto no Shokihyo, né? Que é Uhum. o Uhum. gasto inicial. E Uhum. Que é o que a gente aluguel. está fazendo agora, eu tô anotando tudo. Exatamente, exatamente. É isso. O planejamento é a Uhum. parte mais importante para quem vai abrir um negócio, porque você Sim. precisa saber o que você vai ter de gasto inicial para Uhum. saber se você tem isso, ou se você vai precisar da ajuda do governo, ou se Sim. você vai precisar do empréstimo. Uhum. Isso é o planejamento, né? Sim, exatamente. E aí, Clarice, ele falou para mim, Marcos, mas você está preocupado com o quê? Eu falei assim, eu não estou encontrando uma fermentadora boa Uhum. em conta a máquina de fazer croissant, o rolo de abrir de croissant automático, né? Que aqui tem uma esteira, que ele fica passando a massa de um lado Ah, para o outro e vai nossa, eu você adoro. dobras. E eu estava Uhum. preocupado com esses dois. Ah. Clarice, ele falou assim para mim, Marcos, eu vou te dar. Os Aí eu dois? falei assim, Ele deu os cara, dois? ele deu os dois. Que Aí, legal! cara, por que você tá me dando? Tá doido? Ele falou assim, Você me conheceu hoje, né? eu acho que você, a gente é parecido.
e eu acho que Hum, você vai dar certo, assim, vai lá, tenta fazer, e uhum. se tiver alguma dúvida, me liga, me dê o número do telefone dele, me deu Ah, as coisas dele, legal. e aí ele me deu. Ele é muito engraçado, Clarice, porque eu Uhum, percebi nesse momento que realmente as pessoas que realmente fazem o bem, uhum. pensando no próximo mesmo, Hum. cara, isso retorna de uma forma que não dá para descrever. Olha, eu não sei o que que vocês conversaram, mas eu imagino que você falou muito do cliente, não foi? Uhum, Que eu acho que foi isso que motivou ele a te ajudar. É o uhum, cliente, sabe? Afinal, não é, a história não é fazer pão. A uhum, história é quem tá, né, comendo esse pão, sabe? uhum, Então, acho que isso que ele pensou, não, eu vou ajudar o Marcos, porque eu uhum, quero que mais pessoas experimentem o pão dele, que mais pessoas fiquem felizes, né, com o pão dele. Ai, uhum. adorei. E isso vamos voltar aqui nos números. Essa Voltemos. máquina do croissant, ela custa mais ou menos quanto? É mais ou menos 1.300.000 também, igual a fermentadora? Ela é mais cara? Ou A ela é um do pouco mais croissant é barata? um pouquinho mais barata. Se você for comprar uma pequena dela, Uhum, tá indo nova por uns 600, 700 mil. 600. Uhum. E uma Usada, você usada, uma metade tem do preço. isso, pela metade do preço. Uhum, ok. Então, esse seu foi ganhado também. Tá. Isso, Agora, então você já tinha os maquinários, né? isso, E agora acho que falta acessórios, né? Porque isso, você precisa de prateleira, precisa daquelas isso. bandejinhas. Minha filha adora. Ela adora pegar donuts, pão, porque ela gosta de pegar a bandejinha, sabe? E tudo isso são custos também. São coisas pequenas, mas são custos. Isso como que Uhum. você comprou? Você comprou, procurou também algum usado ou comprou tudo novo? Então, aí, Clarice, já é outro planejamento de contas, porque Uhum, geralmente essas padarias que têm a demanda para o cliente pegar com a bandeja são redes uhum, grandes, uhum, que o cliente vai lá, fica olhando, pega o que ele quer e vem a hora que ele quer para o caixa. uhum. Como o meu espaço aqui é reduzido, eu não podia Hum. fazer isso, Ah, né? entendi. Eu Uhum. não podia fazer isso porque o meu espaço não dá para entrar mais do que dois clientes aqui. Ah, tá. Espaço bem reduzido, Uhum. é um espaço que eu tive que me adaptar ao espaço. E o que, que eu faço? O cliente escolhe o pão, é uma vitrine igual do Brasil. O pão Ah, está todo na vitrine, o cliente entra, uhum, olha todos os pães e decide uhum. o que ele vai comprar. E eu pego o pão, já É põe no tipo saco. bolo, né? Os Isso, bolos são assim, né? isso. Eu preferi Entendi. assim porque eu Uhum. não queria ter o trabalho de arranjar as bandejas, porque não Sim. tem o Mas a espaço. vitrine também custou caro, não? Então, Clarice, Também é ganhado. eu não sei se você olhou, mas É. aqui na loja fui eu que fiz toda a reforma Eu vi de. um DIYzinho ali. Então, eu falei, eu chamei os caras para pedir orçamento, né? Os caras que mexem com isso. Uhum. Cara, eles estavam querendo cobrar, tipo, 4 vezes o valor Uhum. do que eu conseguiria fazer, Esse né? primeiro orçamento que você fez, quanto que foi, mais ou menos? Eu pedi para eles montarem só a parede para separar a Uhum. loja da cozinha que precisava, né? Uhum. Eu precisava montar, na verdade, 3 paredes. Eu pedi um orçamento da parede, Uhum. ele me passou o orçamento por, tipo, quase 300 mil ienes para montar uma parede com a porta, que abria. Uhum. Aí, quando ele falou 300 pau, Clarice, 300 mil, eu falei, cara, tá querendo Eu me faço. assaltar. Eu falei, com 300 mil eu faço as 3 paredes e ainda sobra dinheiro. Eu gosto um pouco de mexer com essas coisas de montar, de desmontar, não sei porquê, eu sempre gostei. E aí eu falei assim, eu vou fazendo do jeito que eu acho que eu consigo, e se der zebra, eu peço para meus amigos, eu converso, porque eu tenho amigos, né? Eu, graças a Deus, tenho muitos amigos, e tem amigo que é arquiteto, tem amigo que é designer, tem gente que mexe com Uhum. essas coisas. E eu Uhum. fui tirando dúvida, fui perguntando, fui falando, e fui montando do jeito que eu achava que eu conseguia. E aí Aham. E você tem uma noção assim de quanto que foi no total de gastos com materiais? olha, com material, Clarice, eu ainda tenho algumas coisas para montar aqui, mas eu ainda não gastei esses 300 mil que o cara me Entendi. tenta. Daí e fazer essa comparação, né? Também tem uma questão, será que compensa eu disponibilizar meu tempo
para fazer essa reforma, ou será que compensa pagar uma pessoa? Então tem que sempre colocar na balança também, né? No Sim. seu caso, para você era muito mais viável você mesmo, né, pegar o martelinho e ir ali, né, fazer seu localzinho. Acho que é até legal que daí fica mais a sua cara também, né? Esses locais mais, assim, meio que feito à mão, também tá bastante em alta, sabe? Às vezes eu vou Uhum. num salões, assim, que claramente a pessoa, ela mesma reformou o local e fica muito lindo, sabe? Eu acho bem bacana que vem esse mais ar da era de agora. Aham. E, voltando aqui nos cálculos, você não precisa de acessórios, mas precisa de coisinhas como saco plástico, ou, né, às vezes para fazer um meche para dar para o cliente. Sabe essas coisinhas miúdas? Tudo isso Uhum. você terceirizou, você foi atrás, ou também fez à mão, ou comprou no home center, como que você está fazendo Então, agora? e a loja, o meu conceito aqui é tipo, a princípio é bem simples mesmo, é simplicidade para não ter que Uhum, gerar gasto, para não ter que uhum, jogar muito isso em cima do produto, né? uhum, Então, eu fui correndo atrás mesmo, eu por conta, tipo, os materiais que eu já tinha na parte da cozinha já me supria bastante as necessidades. Agora, no balcão é engraçado, porque eu não tinha praticidade com o urede aqui do Japão, né? Eu não tinha, porque uhum. eu trabalhava em produção, eu não trabalhava no caixa. Então, Uhum. o caixa aqui, para mim, a Eu princípio, ia entrar nesse assunto, por isso que eu até perguntei, você já trabalhou com atendimento? mas Uhum, o atendimento no caixa de uhum, Reduce, né? Ficar uhum, registrando o produto, eu não tinha tanta prática aqui no Japão também, né? Agora, realmente, isso aí, no começo eu já sei que eu vou catar milho, né? Ainda tem algumas coisinhas que dá no caixa que eu não sei resolver, que eu tenho que ligar pro Customer Center, né? O atendimento uhum. ao caixa, porque é coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Sim. Eu já entro no caixa, eu tô aqui ainda Sim, pausada nos acessórios. vai. Se fosse para você comprar tudo novo, quanto mais ou menos você acha que custaria esses acessórios que você usa na cozinha? Acessórios, se você for procurar coisas novas e tudo Uhum. um pouco mais sofisticado, Clarice, Fazer o você vai seto, sabe? isso, você vai gastar na base de acessórios com coisas para cozinha, assim, sem falar de maquinário, acessório mesmo, né? Uhum. Tá de uns 50 a uns 100 mil, Clarice. Uhum. Tá tudo novo, se Eu você não quiser imagino. de segunda mão, né? Uhum. Agora vamos falar do caixa, como você já tinha mencionado um pouquinho, é que assim, existem vários tipos de caixa, né? Sim, De caixa eletrônico. Como sim. que, como que foi a sua busca pelo melhor caixa eletrônico? Então, aí você vai dar risada de novo, porque Você ganhou também. eu estava pesquisando e eu estava bem na dúvida, né? Porque como eu já não tinha especialização no caixa, né? Tipo assim, Uhum, não trabalhava com isso, eu falei, como que eu vou fazer, né? Eu estava pensando em pegar esses AirPay da vida aí agora, que é tudo mais moderno. uhum, Só que eu já tinha ouvido, inclusive desse cara de Hokkaido e do uhum, meu senpai lá de Hokkaido, né? uhum, E aí eles falaram que não era muito bom para padaria, porque às vezes é um pouco lerdo o uhum, sistema das travadinhas, o iPad, uhum, né? E pão, como é muita quantidade, é muita coisa diferente, você tem que ficar batendo lá na tecla toda hora. Eles falavam que para padaria eles não achavam tão viável. E uhum. aí a gente conversando isso, o cara lá de Hokkaido que me deu as máquinas falou assim: Marcos, eu tenho duas máquinas antigas aqui. Nossa. Você quer tentar? Porque as minhas já são um modelo mais novo. Mas Uhum, essas duas que eu tenho encostada para reserva, elas são uhum, dois modelos da uma mais antiga que a minha, e eu não uhum, estou usando, porque eu já estou com duas novas agora aqui, né? Se você quiser, você só uhum, paga a taxa de envio, eu mando para você. uhum. Clarice, de graça, tem injeção na testa para certas coisas mesmo que a gente que é brasileiro Ele fala, né? gostou muito, muito de você mesmo. Sim, sim, porque, e claro, esse japonês, é difícil japonês pegar assim logo de começo, né? Tipo, eu falei, Uhum, cara, de verdade, muito obrigado de verdade. uhum, E eu, um dia, vou chegar no nível que eu vou poder fazer isso para as pessoas que estão com necessidade mesmo. Um dia, se eu for trocar minha fermentadora, quando eu for pegar uma nova, quando eu for trocar maquinário, pode ter certeza Mas que eu vou sabe o procurar. que eu imagino? Se ele tinha isso guardado, porque são coisas que ocupam espaço, né? Sim, Então ele não queria dar para qualquer um, sabe?
Então, eu acho que realmente a sua história motivou ele, né, a falar, não, eu acho que, né, se ele... Sabe quando você vai dar algum, sei lá, alguma coisa que valia muito para você, você não vai querer dar para qualquer um, né? Ele teve uma história também com essa fermentadora, com esse Sim. caixa, às vezes foi o primeiro caixa que ele teve, né? Então, Uhum, acho que foi muito, assim, a sua história, né, e o que você queria fazer com a padaria, sabe? uhum, Porque acredito que, né, aí motivou ele bastante. sim. Então, o caixa também foi ganhado. Foi. Eu não vou falar assim quanto que custa um caixa novo, porque como você falou, hoje em dia tem esses AirPay. Eu ia falar um pouquinho do Square, vou falar um pouquinho mais para o final do vídeo, que Uhum. são, de vez de você, acho que é meio que alugado, né, aquela Isso, maquininha. Eu também isso. nunca fui muito atrás, mas você não compra, você aluga. Também tem lista, né, hoje em dia tem Tem, lista de tudo, né? tem, Tem tem. lista de caixa também. Então, assim, eu não vou colocar valores, vou colocar aqui para, né, quem tiver interesse, pesquise. Uhum, Uhum. Outro custo inicial que tem é questão de ingredientes iniciais, né? Você sim. já tinha, acredito que muito, né? Muita Uhum. coisa ali, mas assim, pode chutar alto. Quanto que você acha que para a pessoa colocar tudo do zero, quanto que quanto que ela gastaria? Se você for comprar do zero para fazer um cíclico, Clarice, tipo Uhum, assim, comprei esse, vendeu esse, eu já vou estar pedindo o próximo. Se você for fazer um cíclico de compra, acho que com 100 mil você consegue comprar já uma boa parte dos ingredientes, uhum. e aí você vai repondo, vai rodando isso, né? Vai Sim. vendendo, vou repondo, vai vendendo, vou repondo, né? Uhum, entendi. E de marketing, você chegou a gastar com alguma coisa que você falou que é tudo no boca a boca, que você também, né, ficou escondido no primeiro dia, né? Isso, então, como os brasileiros já me conheciam, Uhum, já estava todo mundo no meu então não Facebook, no meu precisou. Insta. Então, eu falei assim, eu vou precisar investir no japonês, né? Uhum, E Clarice, hoje eu falei do N2 agora, mas graças a Deus eu já tenho o N1, né? E uhum, mesmo assim eu ainda fico. Nossa, mas será que o japonês tá bom desse jeito pra pôr pro japonês, tá ligado? Será que o uhum, japonês vai entender do jeito que eu tô falando? Mas eu falei, cara, se tiver errado, eles já sabem que eu sou meio brasileiro, meio japonês, né? uhum, Eu falei assim, e eu, a princípio, eu não tenho, não tenho, eu não, quero, não posso ter esse gasto com uma equipe de marketing, uhum, mas quem sabe daqui uns, né, 3, uhum. 5 anos, como é que a gente não vai estar, né? Mas a Mas princípio, sou... eu dei uma fuçadinha, eu vi que você já registrou ali no Google Maps, né? Então a pessoa já consegue te encontrar pelo Google, a pessoa já consegue te encontrar, acho que pelo aqueles rotopepa, não sei, também já tá tudo registrado. Clarice, você tá fazendo essa lição de casa bem pra caramba, Eu porque eu trabalho com isso, é meu trabalho, Marcos. Eu sou uma boa profissional. tá bem adiantado com essa lição de casa. O Google Maps foi a primeira coisa que eu cadastrei, porque Legal. japonês olha muito, né? Sim, sim, A eu primeira olho. coisa que eu fiz, acho que foi a conta do Instagram, né? Que eu Uhum, falei, eu preciso começar a divulgar em japonês. uhum, E na semana seguinte que eu registrei o Instagram, eu falei assim, eu já vou botar o meu pininho aqui uhum, de no-chan no panha, né? uhum. Aí eu registrei, eu ainda não coloquei o telefone fixo, né? Porque o telefone fixo liga muita gente de Egyo também, né? Sim. Eu ainda não montei o kit, aí já chegou o kit, e o kit chegou só depois que eu abri a loja. Então, Uhum, realmente, eu falei, pessoal, ainda não tenho telefone, eu não coloquei ainda, mas eu vou colocar. E uhum. depois eu divulgo aí no Sim, Google, né? sim. No Instagram também. Uhum, Tem gente que liga para tirar dúvida, para fazer uhum. reserva, né? Isso você fez tudo sozinho, você não precisou pedir para alguém fazer, né? Porque às vezes a pessoa não domina muito, né? Teria esses custos iniciais também, né? Para contratar Isso. alguém para essa área de marketing. E Panfletar, por exemplo, você também não fez. também não, porque principalmente aqui na região, Clarice, eu não queria, a princípio, chamar muito cliente, Uhum, porque se viesse muito cliente e não tivesse pão, sim. isso vira um kutikomiori também, vira um Uhum, fuxico ruim, né? Ah, uhum, mas eu fui lá e não tinha pão, né? uhum, Então eu falei assim, a princípio, aos poucos, né? Eu uhum, vou aumentando a produção gradativamente, né? Gradualmente, uhum, né? Gradualmente, e aí vou indo aos poucos, né? Isso aí já estava bem dentro do meu planejamento. Eu falei, não, eu quero ir com calma no começo, porque eu vou estar sozinho, eu não sim. tenho ajudante, eu não vou pegar o baito a princípio, porque eu não sei como vai ser o movimento, Uhum, e a preocupação é pagar o aluguel, pagar as contas a princípio, e não o salário de alguém. uhum.
logo Então, de cara. todos esses gastos que a gente calculou agora, eu vou pedir para o editor depois colocar o Hein? total aqui, você conseguiu pagar com a ajuda que você solicitou da cidade. A ajuda da cidade, aí chegamos em outras questões. A Uhum, cidade, Clarice, ela só ajuda para reformas uhum. e equipamentos novos. Tá. Então você não conseguiu essa ajuda. Não, não. Eu não consegui para tudo. Para reforma, Uhum, que nem a reforma da loja, a cidade dá ajuda de 50% do valor que você gasta. Vai até Rakuman, né? Até 1 milhão, uhum, mas é 1 milhão. Se você vai pegar 1 milhão de ajuda, você tem que ter gastado 2 milhões. sim. A Né? E gente como reformou a nossa cozinha de casa, sim, com essa ajuda, com né? essa ajuda. Exatamente. Tem de negócios e também tem para casa própria, né? Depende da cidade, né? Mas aqui é igualzinho. Era 2 milhões e paga até metade. Isso. Né? Uhum, E aí, como eu não queria comprar tudo novo, justamente para economizar, eu falei assim: eu vou colocar toda a parte da reforma e uhum, tudo que eu precisar comprar novo, uhum, né? E mesmo assim, eu falei assim: eu não quero gastar tanto, porque a minha preocupação era no início não gastar todo o meu choquinho, né? Nem uhum. minha reserva de emergência. E eu falei assim: bom, para rodar o negócio, eu vou ter que fazer um empréstimo de qualquer jeito, né? Ah, Então, tá. Daí você fez um eu fiz o empréstimo. empréstimo Uhum. e a Por onde segurança. você fez o empréstimo? Porque tem o empréstimo do meio que do governo, né? Eu acho E que é o do governo, esse Quinho. isso, Cienco, né? Isso. Uhum. Foi esse. Isso aí, Clarice, esse aí é uma dica que realmente eu quero dar pro pessoal. Gente, vai na associação dos comerciantes da sua cidade. Isso que eu queria perguntar também. Você se associou? Eu não me associei ainda porque eu acabei de abrir o negócio. A partir do ano que Mas vem eu vou. não é, é uns 10 mil por ano? É Isso, mais é ou 10 menos mil. isso, né? Clarice, eles fazem tudo. Deixa eu só falar o nome para quem que quiser Fala, pesquisar. É Shoko Kaigisho. isso. Então você Choco. foi lá e você falou, eu preciso de um empréstimo? Foi assim? Não, eu cheguei no Shoukokai e falei assim, eu tô pretendendo abrir um negócio aqui na cidade, assim, tal. Uhum. O cara super gente boa, começamos a trocar ideia. Isso varia, gente, varia de lugar para lugar. Uhum, sim, Tá? sim. Fiquem, porque às vezes vocês podem pegar um cara chato lá, que é meio Igual a mulher do Rock'n'Joe, né? isso, né? Esse cara que eu peguei aqui, Clarice, eu levei tudo escrito à mão. Uhum. Ele passou tudo pro computador para mim. Ah, sem você se associar? Então, ele falou assim: enquanto você não abre esse negócio, você não precisa se associar. Ah, Mas tá. 約束と言えないけど、入ってほしいとかね、みたいな。Porque, né, Uhum. ajudam e é através disso que eles conseguem ajudar mais pessoas, né? Então, tipo assim, ele falou Sim. assim, Uhum. você não é obrigado a se associar, mas a gente Uhum. gostaria que você se associasse, né? Então, tipo Sim. assim, Uhum. até nisso o cara foi, sabe, super tranquilo. Uhum. E aí eu falo, gente, vai perguntar, vai com a cara e com a coragem, vai com o dicionário debaixo do braço, vai com o Uhum. tradutor, Sim. porque geralmente esse pessoal, eles estão ali porque eles querem ajudar. Principalmente o Sim. Shogokai, né? Porque eles querem a expansão, porque, gente, falando o português real, quem está expandindo e está gerando lucro, está pagando imposto. Exatamente. É aí que roda a economia da cidade, né? Então, por isso que a Exatamente. gente. Então, eles fazem para Uhum. ajudar mesmo, né? Então, tipo assim, Uhum. eles ajudam, eles perguntam, eles falam. Então, ele te ajudou, porque assim, para fazer esse empréstimo do governo, precisa colocar o seu Digyoke Kaku, que né, E é o seu, né, eles ajudam a fazer tudo. eles ajudam a fazer toda a Isso, papelada, aí você isso. só pegou a papelada e foi no Fui fazer escritório. entrevista. Fui fazer entrevista. Ah, Eles mesmos despacham a papelada e que eles legal! Aham. para eles lá dentro do Shokokai, né, do Uhum, Kinyu, né, eles conversam entre eles. E uhum, só no dia da a única diferença que tem é que o uhum, pessoal do Shokokai não pode ir na entrevista. uhum, Agora, se você contratar um contador particular, o uhum. contador faz tudo para você, Clarice. Só Até que a entrevista. aí você tem que estar munido do dinheiro, Sim. porque o contador cobra para isso. E, gente, É o trabalho dele, né? é o Uhum, trabalho dele, é o custo-benefício. Se uhum. você não quer ter esse trabalho, paga, Sim. paga. Uhum. Mas se você quer economizar, se você quer tentar ir lá, vai tentar fazer. Acredito também, Marcos, que é um pouco assim de preparatório. Não é porque você sabe japonês que você vai numa entrevista e você vai passar.
né? Sim, Tem sim, muita sim, gente sim, sim. que compreende essa parte errado, sabe? Acha, ah, não, mas ele tá trabalhando lá porque ele sabe Nihongo. Ah, mas ele conseguiu empréstimo porque ele sabe japonês. Não, mas se a pessoa, mesmo sabendo japonês, se ela não estiver preparada, porque ele vai perguntar, por que que você quer começar esse negócio? Quais são os custos? Tudo que a gente fez aqui de custo inicial, eles perguntam. E o depois, que é o mais importante, porque depois, se não tiver renda, como que você vai pagar o empréstimo? Né? Então Uhum. você tem que estar com aquilo ali tudo na ponta da língua, independente se for em Nihongo ou em português, né? Isso tem que estar realmente na ponta da língua. Por que que Uhum, você quer vender o seu pão? Por que que uhum, você acha que você vai conseguir fazer uma padaria? Cara, é muito engraçado. Parece uma entrevista de emprego. E se você realmente não tem isso na ponta da sua língua, sem olhar o papel, o cara tá assim, ó, te secando uhum, os olhos para ver se você tá com isso dentro da sua cabeça mesmo. É realmente uma uhum, entrevista de emprego. Então, você tem que se preparar mesmo. Mas uhum. na hora, a barriga gela, a mão esfria, a perna treme, gente, é igual uma entrevista de emprego, gente. Você foi sozinho ou você foi com alguém? Teve Sozinho, ajuda? Foi sozinho? sozinho, sozinho. Ai, que legal. Vestiu o terno, foi lá bonitinho. É, primeira coisa que vocês precisam aprender quando vai fazer umas coisas dessa, não é Ah, uma é, regra, mas verdade. seria bom ir de terno, de Uhum, gravatinha, com o cabelo uhum. arrumado, com a barba feita, porque japonês, a primeira coisa para eles é esse senryukan, é a primeira impressão. Uhum. Tem estudos que falam que a primeira impressão é 70% é o visual, né? Os outros 30% às vezes a pessoa nem lembra, né? Do que você falou, tal. Eles vão avaliar ali o papel, mas é por isso que fazem o Mendan, né? Senão eles só avaliariam no papel e O já papel, liberariam o dinheiro. né? Uhum. Tinha aqui com a gravatinha, tinha aqui com o terninho, tinha Sim. aqui com o sapatinho social, o cabelinho arrumado, É mas foi. verdade, assim, mulher também, mas homem, tem homem que, né, não faz a barba, sabe? Isso eles dão muita importância, né? Fazer a barba, Uhum, o cabelo também, o cabelo penteadinho, não né? tá, Isso, é que legal. verdade. É bom que isso você aprendeu como? Eu aprendi Na quando eu vida. comecei a fazer entrevistas, né, Clarice? Lá em Aham, 2013, quando eu comecei a pesquisar, e aí eu tinha bastante amigos japoneses também, eles falavam, ó, você vai na entrevista, tem que arranjar uma roupa social, tem que ir com uhum. terno, gravata. E Quando você fez o empréstimo, você teve aquele empréstimo para jovens? Você ainda se encaixava? Porque eles têm, né, aquela classificação. até 29, Clarice, se Ah, eu até 29. Ah, não me então engano, você não era não. mais jovem, então. Eu já sou Odisan, né? É que isso é interessante. Eu acho bem legal essa parte do empréstimo que tem da parte de jovens e tem de Uhum. mulheres, que eles, né, querem mais mulheres empreendedoras também. E acho que até de Shinha, se eu não me engano, sabe? De pessoas mais idosas. Tem. Mas tem vários tipos, né? Tem essas três ajudas e é para quem vai começar. Por exemplo, aqui na cidade tem esse para mulheres, tem para Uhum, programa inicial, para quem, tipo eu, que quero começar o negócio a primeira uhum, vez, e uhum. tem esse para idosos também, para gente Tem. com mais de 60, 65 que querem Uhum, tentar fazer uhum. alguma coisa, né? Então, olha, não tem mais desculpa. Desculpa do Nihongo, o Marcos já mostrou aqui, né, Marcos, que se quiser, você vai atrás, estuda. Se não quiser estudar, contrata um tradutor para te auxiliar, mas desculpa do Nihongo não tem. Uhum, Desculpa de dinheiro também não tem mais, né? Porque uhum. a gente hoje em dia tem vários incentivos governamentais para, né, pequenos empreendedores. Assim, eu vejo que você é muito, muito assim, não, se eu tenho essa barreira, então eu vou fazer tal coisa. Se aconteceu tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Mas dentro disso tudo, teve alguma dificuldade que você enfrentou, principalmente nessa parte de papelada, de dinheiro, dessa parte inicial? Clarice, dificuldade é muito papel, né? É muito papel para você ler, é muito papel para você escrever, para você assinar. Por exemplo, não é dificuldade, mas dá um trabalho, né? Principalmente quando você vai pegar um empréstimo, você falou do planejamento. Uhum, Clarice, planejamento. Eu falei, meu Deus do céu, que questionário é esse? Está revirando a vida da pessoa, o que você uhum. gosta de fazer, como que você gosta de fazer. As receitas, eles pedem todas as receitas, cara, isso, porque eles querem ver o custo do produto, Ah, por sim, sim. quanto que você Uhum, está calculando o preço de uhum, base e quanto que você está calculando o preço de venda. Isso aí tem que estar dentro do planejamento. E eu já tinha uma base disso, né? Porque uhum. Mas calculo o nunca tinha preço. passado para o papel, né? E eu falei, meu Deus do céu, quanto papel, quanta receita que eu não escrevi. Isso foi uma das coisas que eu mais apanhei um pouquinho, né? Escrever tudo mesmo. É uma coisa assim que eu sempre falo aqui no canal mesmo. A gente tem que ter três
skill, sabe? 3 habilidades. Uma você já tem, o que você faz muito bem, que é fazer pão. A Aham, outra é o Nihongo, porque a gente mora no Japão, a gente precisa do sim, japonês. E eu não falo assim o japonês fluente, sabe? A gente precisa pelo menos saber o japonês do nosso trabalho, que eu tenho certeza que você sabe muito mais palavra aí do ramo do que eu. Eu sim, não sim, sim. ia saber, eu nem ia, acho que eu não ia durar um dia na sua padaria como funcionária. E a terceira habilidade é realmente a habilidade do computador. Você vai ver Sim. como vai facilitar realmente nessa questão de contábil, porque cálculos, mesmo a gente Uhum, fazendo na calculadora, demora. E se você já uhum, tiver tudo listado, ainda mais a parte do caixa, que eu queria falar um pouquinho mais no final, se for um sim, caixa já conectado com o aplicativo de contabilidade, você não vai ter esse trabalho de fazer todo mês. Então, o sim, que você bateu ali no caixa, ele já vai para a contabilidade e a contabilidade já vai direto para o seu contador. Então, é um trabalho a menos que você, sim, né, às vezes precisaria sentar para fazer. Vamos falar então no pós. Então, aqui você já conseguiu sim, dinheiro, já conseguiu, né, tudo, já está quase sim. tudo pronto. E você abriu a sua padaria dia 20 de setembro de dois mil e vinte e Isso, quatro agora, né? isso, E hoje, que dia é hoje? É dia 16, né? Hoje é dia 16 de outubro, então quase um sim, mês. Nesse um tudo bem. mês, o que que você, como que está sendo a sua rotina? Qual que é a diferença que você sente de quando você era assalariado, né? Que quando você batia cartão e agora que não, é tudo ou eu faço, sabe? O que que você está Uhum. sentindo nessas semanas? Então, Clarice, acho que a princípio, o frio na barriga vem sempre para quem empreende, para quem trabalha por conta, até estabilizar, né? E Uhum, o processo de estabilização, de você ficar um pouco mais tranquilo, varia aí, depende do negócio, depende do local, 3, 6 meses, um ano, né? uhum, Para você já falar, já estou um pouquinho mais tranquilo, né? A princípio, uma coisa que eu penei no começo foi que, como eu já não estava acostumado com rede, né, com uhum. caixa, né, então, né, ficava catando milho, né, para digitar as coisas lá, para colocar, mas isso aí foi um pouquinho, já tá bem melhor agora, mas a preocupação no começo era, será que vai vender pão, né? Isso que eu ia perguntar, porque até então você trabalhava com encomenda, né? Sim, Porque então sim, você já sim, sabia o quanto que ia vender. Agora você abrir a loja e, né, esperar o cliente entrar é totalmente diferente, né? exatamente, Dá um né, e aí friozinho na barriga toda manhã? então, graças a Deus, Clarice, está vindo bastante cliente, mesmo hoje que vai fazer um mês, metade, praticamente metade, ou 40% dos meus clientes ainda é gente nova, que está vindo a primeira vez. Uhum. Mas já tem os que vêm repetidos, sabe? Já tem Que os legal. tripito, né, que a gente fala, que é os Uhum. clientes que já vêm mais de uma vez, vem mais Uhum. 2 vezes, né? O cliente que vem a primeira vez, ele vem de novo e fala, nossa, gostei desse pão, eu quero levar desse pão porque eu comi da última vez que era bom. Ou quando chega algum cliente e fala, nossa, eu ganhei esse pão de uma amiga minha, achei muito bom, eu vim comprar, né? A Então, gente fica nessas muito, 3 semanas já aconteceu isso. Ai, que gostoso. né? Então, tipo assim, a pilha do começo, eu acho que a única coisa que eu vacilei um pouco no começo, que eu falhei, foi que Uhum. como eu já estava acostumado a trabalhar sozinho, eu falei assim, não, vou botar minhas caras a princípio sozinho também. Mas no primeiro dia, Clarice, eu vou falar isso com toda a confiança do mundo. Gente, quando Uhum. você for abrir um negócio, jamais tente fazer sozinho, porque você precisa ter alguém para lavar a louça, você precisa ter alguém para botar o pão no saquinho. Se você Uhum. vai abrir um restaurante, você precisa de alguém para ficar olhando lá, para ver se as gôndolas estão cheias. Uhum. Não façam nada sozinhos. Gente, fazia muito tempo na minha vida que eu não duvidava da minha pessoa e do meu potencial. Esse dia eu falei assim: será que eu nasci mesmo para fazer pão? Foi um sacode, Clarice, que eu não conseguia nem dormir à noite. Tipo, no Mas isso é começo porque tinha bastante cliente, por isso que você se sentiu exausto, digamos, não? isso, e a bagunça, né? A bagunça do primeiro dia, né? Porque eu Uhum, já ajudei a abrir uma boa quantidade de lojas, e a uhum, bagunça do primeiro dia é a pior de todas, mas é uma coisa que um chefe bom que eu tinha, ele falava, uhum. Clarice, a bagunça do primeiro dia você só aproveita no primeiro dia. E É ele uma fala isso de uma experiência forma muito única. engraçada. Eu falo, gente, mas todo dia da vida é um dia diferente. Uhum, Mas no primeiro dia de você abrir o seu negócio, uhum, Clarice, acho que você não esquece pro resto da vida. Quando vem o primeiro cliente, quando uhum, vai sair a primeira venda, quando você apanha a uhum, primeira vez para fazer alguma coisa. E, uhum. cara, eu fiquei bem tensionado no começo, né? Porque eu falei assim, cara, se amanhã eu acordar e for essa bagunça de novo,
eu acho que eu não sirvo para ser padeiro, eu acho que eu não sirvo para ser empresário, sabe? Eu fiquei bem balançado, mas no Uhum, segundo dia eu já consegui dar uma uhum, estabilizada, já ficou mais uhum, tranquilo, e aí só melhorando, né? A gente dá umas pedaladas, a gente fala umas uhum, pedaladas quando a gente uhum. roda, como se a roda estivesse rodando no barro, por isso que a gente fala Acredito pedalada. que quando começou a ter os Jorensan, né, quando começou a ter aqueles clientes recorrentes, que acho que você falou, não, realmente estão gostando, por isso que estão voltando, né? Acho que é até bom que daí você já sabe, então desse daqui eu posso fazer mais, ou esse você pode, eu posso Isso, fazer, e né? aí a gente vai balanceando aos Vai poucos. ajustando, né? Que Nós legal. agora, Vamos voltar aqui falando um pouquinho de resultados. sim. Eu acredito que quando você fez o planejamento, a gente faz aquele planejamento por mês, né? Daqui quantos meses, de acordo com o seu planejamento, você vai estar no positivo? Ai, Clarice, como que eu posso falar? É que eu ainda, até agora, como eu ainda tô Uhum, mexendo na loja, não fechei todos os gastos. uhum, Se for para zerar todos os gastos e parar de pensar nos gastos que eu tive até agora e pensar no lucro, prospecto positivo, uhum, tá indo, graças a Deus, bem agora. Acho que depois de um ano eu já saio do negativo dos gastos que eu tive até agora, uhum. né? Então você teria que ter uma reserva de pelo menos um ano para ter os seus gastos diários, né? Isso. Uhum, E aí, legal. no caso, por exemplo, Uhum, agora que começou a rodar a padaria, ela vai se mantendo com o uhum. que está vendendo, e aí, tipo, eu vou subtraindo aos poucos da dívida que eu fiz, né? E Sim, aí a gente sim. vai rodando e subtraindo, mas num prospecto positivo, um ano e num negativo, 2 anos, tipo, para zerar os Uhum, gastos, negativo assim, né? Mais tranquilo, né? Num uhum, mais tranquilo. Mas, a princípio, isso foi uma das coisas que eu conversei com o cara lá de Hokkaido que me deu as coisas, né? uhum, Falei para ele, foi assim, a preocupação, Clarice, é pagar o aluguel, água, luz e gás. E os uhum, ingredientes, a princípio. Depois, está pagando isso, qual que é a preocupação depois disso? Como vender mais? uhum. Sim. Para quem que eu vou vender? Cara, eu Uhum, não sei como que é o meu público total ainda. Eu estou ainda analisando, vendo qual uhum, que é a faixa etária, que pão que gosta mais. A minha padaria é mais estilo japonês, assim, o modelo, mas tem pão de coco, tem pão de queijo, tem esfirra de carne. Japonês não está acostumado com isso, uhum. né? Mas E a eles minha gostam de coisas novas, exatamente, japonês né? adora uma coisa nova, eles adoram Uhum, pôr a mão numa coisa nova, né? uhum, Então, tipo assim, eu já tô começando a soltar pães novos, eu ainda tô com um pouco pão de chocolate na loja, e o que eles acham interessante é que, cara, o produto agora que, né, tem uma saída legalzinha, é o meu croissant, né? uhum, É um croissant um pouquinho diferente, o modelo, o modelo dele é igual ao do japonês, mas o sabor é um pouquinho diferente, né? Que aí tem os meus uhum. toques das massas, né? Sim. E aí o sanduíche de karaguê, né? Que eu faço um karaguê-sando, né? Que eu gosto muito de karaguê, eu gosto de cozinhar. E aí eu tô já inventando aqui, tipo, acho que semana que vem eu vou fazer carepan com carne de panela, né? Eu vou pegar a nossa Uhum, carne de panela e vou uhum. pôr dentro do carepan. E é o cacuni para eles, né? Sim, que bacana. É bom para quem realmente é quem tem recorrência, sempre tem algo novo, né? Tem Sim. aquilo que ele gosta e também tem algo novo, daí ele vai experimentando, né? A gente Isso. já falou de valores, né? Então acredito que quem está assistindo o vídeo viu que realmente é um valor alto, como Uhum. qualquer outro negócio que você vai começar, mas que você pode pedir ajudas, tem os Sim. empréstimos também com juros mais flexíveis, né? Tudo é questão de realmente ir atrás e fazer um bom planejamento, né? Sim. E tem o pós, né? Abriu, né? Que daí já vai vir o cliente, né? Você já tinha uma clientela, né? Você tem a Uhum. mão boa, acredito que todo mundo fala isso para você. Então é natural que os clientes voltem, né? Mas qual é a principal diferença que você sente assim entre, por exemplo, fazer para japoneses ou para brasileiros, que eu vi que a sua lojinha, a sua padaria, ela é bem voltada a japonês, sabe? É Sim. diferente de quando um brasileiro abre um negócio, né? Então, acredito que você pensou muito no cliente japonês, né? Mas você também, acredito que você também faça pensando nos clientes brasileiros. Como que está sendo essa parte mais de vendas mesmo, sabe? Então, a parte do. Eu fiz realmente mais a japonesada do negócio, porque o público japonês é maior do que o público brasileiro, se Uhum, a gente for pensar em contabilidade de população,
né, Uhum, em divisões aqui, né? Então, tipo assim, eu precisava de um lugar que o japonês não ia ficar com medo de entrar, uhum, né? Eu não podia colocar uma bandeira pendurada do Brasil ali na frente. Né? Japonês que gosta do Brasil vem, mas e uhum, japonês que já teve problema com brasileiro, como é que faz? uhum, Né? Então, tipo assim, eu falei assim, eu preciso que os brasileiros venham também, e como eu já tinha o público brasileiro, eu fico muito agradecido por eles, porque todo mundo vem, posta, compartilha, e eu uhum, comecei a conhecer mais, eu conheço boa parte dos brasileiros aqui, né? uhum, Tem bastante, né? Trabalhei em muitas fábricas com brasileiros, mas começou a vir brasileiro que eu não conheço, Paris. Começou a vir uhum. brasileiro que eu não conheço. Ah, um amigo meu falou que você abriu a padaria aqui. Ah, um amigo meu, tal, tal, tal. De amigo a amigo, boca a boca. Eu falei, Uhum. brasileiro, o legal é isso aí, né? Porque todo mundo vai falando, vai comentando, né? E Uhum. aí o pessoal vem, come, tem gente que já compartilha, tem gente que vai lá e bota no Instagram já, padaria brasileira em Ranil, tá ligado? Eu sou muito agradecido por isso, porque aí a brasileirada já sabe, todo mundo vem, mas japonês é um bicho Uhum. que é meio do mato, aí é a questão de, tipo, público, né? Então eu precisava montar de um jeito que ficasse fácil para japonês entrar. Então, eu pensei em colocar padaria do Marcos ou padaria Uhum. do Marquinhos, só que isso em japonês não ia Uhum. ficar legível, né, para Uhum. japonês. Aí eu falei assim, vou pegar o apelido que me chamavam lá na padaria de Tiba, que é Maruchan, né, Uhum. e vou colocar o Maruchan no panha, né. E Uhum. aí falei, para ver se japonês fica mais naturalizado com esse nome, Sim. porque a princípio, eu queria ter colocado padaria do Marcos. Uhum. No meio de mato, que eu moro em Ranil, no interior, Tem eu falei, muitas casas em volta? aqui eu moro no meio de Itacugai, né? Então Ah, não tem então lojas fica em uma coisa volta. mais aconchegante também, né? E para um lugar mais Uhum. tranquilo, Aí a né? pessoa Tem fica, quem que é esse Maruchan, será? E Sim. aí é questão de ir pesquisando mesmo, né, Clarice? E acho que o seu trabalho é muito legal nessa parte aí, porque você passa todo o seu conhecimento, e o meu sonho é passar todo o meu conhecimento também para ajudar o pessoal a abrir negócio, para ajudar a gente que Uhum. quer mexer não só com pão, que quer abrir qualquer tipo de negócio. O meu objetivo daqui 5, 10 anos é estar Uhum. alcançando o maior número de pessoas. Poxa, eu tenho dificuldade com o Nihongo. Cara, põe o Tsuyaku lá. Poxa, eu tô com dificuldade com isso. Você já pesquisou até onde vai isso, tá Uhum. ligado? Eu quero ser facilitador para as pessoas daqui a um tempo, né? E eu Então, acredito que só esse vídeo assim já vai ajudar muitas pessoas, inclusive a abrir a mente, sabe? De que, uhum, né, todas aquelas barreiras que a gente impõe na nossa frente, na verdade, são coisas que são ultrapassáveis. Não é uma coisa que não, eu nunca vou conseguir por causa disso, por causa daquilo, né? E qual conselho que você daria assim para as pessoas que querem começar a abrir um negócio no Japão? conselho, Clarice, é planejar. Eu não sei se isso é consciência nossa de brasileiro ou da minha parte também. Uhum. Não vai achando que vai dar tudo certo desde o começo. Não vai achando. Gente, é muito difícil dar certo. Eu tenho dificuldade com isso de. Eu não sei lidar muito bem com coisas que não dão certo, com erros. Eu sou muito perfeccionista. Gente, a primeira coisa que precisa botar na cabeça: não vai ser tudo do jeito que você quer. A gente tem que ir se adaptando, a gente tem que ser flexível. Isso não significa que a gente é zen. A gente fica Uhum. irritado, a gente fica triste, a gente fica chateado, mas quanto tempo que a gente leva para voltar para o nosso estado Uhum. neutro, né? Uhum. Eu fico irritado, eu fico bravo, eu fico chateado. Quanto tempo eu demoro para voltar para o zero depois, para a linha do normal, Uhum. para depois pensar, tá, deu errado, eu fiquei bravo, e o que que eu vou conseguir fazer com isso? O que que eu posso fazer com isso? Né? Uhum. A gente pensar bastante e, Clarice, eu acho que é fundamental realmente ter alguém para conversar, né? Você precisa, às Uhum. vezes, se você não tem especialização em tudo, ou se você tem dificuldade, você precisa realmente de um Uhum. mentor ou de uma Uhum. pessoa que vai te ajudar a sair disso, né? Pode ser Uhum. um amigo, pode, mas o amigo tem um conhecimento nisso aí. Uhum. O amigo vai te Exatamente. dar um conselho que vai te Uhum. ajudar no que você está precisando. O amigo vai bater a mão no seu ombro, cara. Vai procurar algum cara que tem negócio, algum cara que provavelmente você vai ter que pagar. Uhum. Vai ser muito bom se você tiver uma pessoa que você pode pedir conselhos, que ela não vai te cobrar por isso. Mas se você Uhum. não tem, gente, ou você corre atrás do conhecimento por conta, Uhum. ou você tem que pagar para Uhum. ter o estudo sobre isso com alguém que entende, né, Clarice? Sim, sim. Essa
concordo é plenamente. um resumo prático da Uhum. dica que eu teria, né? O que você E, achou, Maria? Eu hã? queria saber o que você achou também. Fala. Ah, não, então, para finalizar, de alguém que entende, tô brincando. Mas para finalizar, eu tenho alguns pontos que eu queria te dar como dica, mas Uhum, que é uma coisa assim que talvez não seja o momento, que agora você acabou de abrir, né, a sua padaria, né, mas que é importante aos poucos você ir pensando em fazer sim, isso, sabe? Um é a mesma dica que eu dei para Vanessa no vídeo passado, sim, que é do Shoukiboki Gyo Kyosai, que é um uhum, Kyosai, é um seguro para pequenos empreendedores. Então, sim. é um, você já ouviu falar? Não. Não, né? Então eu te apresento. Depois eu vou deixar o link, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para você, eu vou te enviar também. Ele é chama de seguro, mas na verdade ele é como se fosse uma poupança, sabe? Sim. Você vai colocando o dinheiro na poupança, daí você escolhe. Pode ser 5.000, 10.000, 15.000, o valor que você quiser. Na verdade, acho que tem um valor mínimo e um valor teto, mas você que escolhe Uhum, o valor. Esse valor você consegue abater 100% do seu imposto de renda. Então, é quando uhum, realmente quando você começar a ter lucro, sabe? uhum, Porque quando você tem lucro, você tem que pagar o imposto desse lucro, né? Então, com esse Kigyo Kyosai, você vai estar fazendo uma poupança e vai estar reduzindo os seus impostos. Ele é uhum, muito legal para o pequeno empreendedor. Outra coisa que ele é interessante é, se um dia, né, a gente tem que bater na mesa para isso não acontecer. Mas se um sim. dia acontecer de alguma eventualidade você não poder trabalhar mais e Uhum, precisar fechar o seu negócio, por exemplo, você pode retirar esse valor inteiro. uhum, Então é como se fosse uma aposentadoria, sabe? Ou quando se aposentar também, né? Então ele é como se uhum, fosse uma aposentadoria. Você vai fazendo um sumitatequinha, você vai juntando dinheiro lá para frente. uhum, Outra coisa legal também desse Kyosai é que, se nessa mesma eventualidade você falar assim, não, eu ainda não quero fechar minha padaria, mas eu preciso de dinheiro, eles uhum, fazem um empréstimo num quase mínimo, os juros, sabe, para quem faz esse Kyosai. Então, eu recomendo muito para os pequenos empreendedores, porque vira e uhum, mexe a gente vê, né, as pessoas fazendo vaquinha, né, falando assim, ah, não, porque ele é autônomo, ele não tem seguro-desemprego. Então, uhum. justamente por ser autônomo e não ter seguro-desemprego, que a gente precisa se proteger, Se né? preparar para isso. Uhum. Então, é uma coisa que eu quero muito que você anote e faça mais Tá para frente. anotado Ou, aqui. ou já comece no valor mínimo, já para ir tendo, né, um pouquinho. Uhum, Outra coisa que eu acho muito interessante também, que eu já comentei com você, é conectar o seu rede, a sua caixa com a contabilidade, com o aplicativo de contabilidade. Daí você vai se livrar de duas coisas. eu não fui pesquisar isso. Eu vou pesquisar, mas Uhum. esse aqui, se eu não me engano, ele tem até o cabo já para conectar no computador para Aí, ó. jogar no computador. Faça isso. Às vezes o cabo, você que gosta de ir no home center, meu marido ele também é apaixonado por home center. Vocês que gostam de ir no home center, tenho certeza que lá vai ter o cabo que você precisa. Ou na internet mesmo, sabe? Sim, Então, sim, conectando vai facilitar muito, porque eu acredito, eu estou deduzindo pela minha experiência, tá? Mas eu acredito que essa máquina sua é daquelas que quando você fecha o dia, você aperta um botão e ela sai o rolo, não é mesmo? Por isso que eu falo que é meu trabalho, eu entendo do assunto. é esse mesmo. Então, quando ela sai o rolo, você precisa você mesmo bater esse rolo inteiro. Imagina o quanto tempo que você não está gastando, que é um tempo que você poderia estar dedicando para aprender novas receitas, né? Ou para ver, né, o que que você pode fazer de melhorias, né? Então, a gente tem que saber utilizar muito o nosso tempo. E essa parte da contabilidade é um tempo. Ó, eu entendo de contabilidade, mas eu terceirizo esse serviço. Uhum, Porque eu sei que é um serviço que não vale o meu tempo, sabe? uhum, A contabilidade tem que ser feita, tá? Não tô com falando que não precisa fazer. certeza. Tem que ser feita, mas é uma coisa terceirizada. E também, né, uma coisa que eu vi que você já fez, que é colocar o Google, colocar as redes sociais, mas mais para frente também dá para você colocar um pouquinho mais de força aí. Sim, Que eu acho que assim, hoje em dia eu não vivo mais sem as redes sociais. E eu acredito que o pequeno negócio, mesmo aquele que, né, seja de um local pequeno, precise também. E falo muito disso porque a gente viaja bastante, como você sabe, e eu uhum, pesquiso tudo na internet. No Google, principalmente. Às vezes a gente está passando em algum lugar, eu fico, nossa, onde que tem um lugar gostoso de comer? Você falou do uhum, container no começo, né? A uhum, gente estava pesquisando algum lugar para comer. Eu achei um karaage-san
Uhum. de container, e justamente aquilo que você falou, tinha um banheiro químico do lado de fora, sabe? Uma coisa bem simples, mas que caranguê gostoso, sabe? Uhum. E foi tudo pela indicação do Google, porque as pessoas comentam e, Sim. né, eu fui lá por causa disso, mas se não, acho que eu nunca iria, sabe? Uhum. Então, colocar força nas redes sociais é muito importante. E quem sabe fazer delivery, né? Então, como você falou, né, mais para frente você quer ampliar, fazer E algo, né, que possa alcançar mais pessoas. Que bacana. É interessante, assim, que eu vi que você fez bastante conexão. É o tal do network, né? Você fez bastante conexão em todos os lugares que você passou, sabe? E isso resultou, né, na sua vitória de hoje, sabe? É muito bacana. E também você conseguir trazer, né, essa. Né, aqui a gente está falando muito de preços, negócio e sim. tudo mais, mas eu acredito que você tenha esse sentimento também pelos pães, sabe? Não pelos pães, mas para quem está consumindo Uhum. aqueles pães, sabe? E isso é muito importante, né, no negócio em si. Não é o faturamento, não é o lucro, e sim quem que está consumindo aquele produto, né? O que você está entregando, sabe? Uhum. Eu gostei muito dessa história. Obrigado, Clarice, de verdade. E, assim, você comentou um pouquinho, né, quais são os seus planejamentos futuros, mas o que você gostaria de realizar, né, nos próximos anos? Como é que as pessoas também conseguem te encontrar nas redes sociais? Mas tem o Instagram da loja mesmo, que é Maruchan no Panha, né? Uhum, Tudo escrito em Romandi mesmo, enquanto uhum, Instagram, né? E aí, o pessoal que quiser procurar pães, que estiver passando aqui por Ranil, né? Pode uhum, dar uma olhadinha aqui, tem estacionamento para 4 carros, tem japonês que larga o carro no meio da rua, que é uma rua mais tranquila. uhum. Mas quem estiver passando por aqui, se puder vir, eu vou ficar bem feliz. Fala que viu o vídeo da Clarice, que me conheceu pelo vídeo, que aí eu vou achar muito legal também. Uhum. Vai ser Daqui bacana. para alguns anos, Clarice, daqui, por exemplo, 5 anos eu gostaria de abrir uma loja nova, né? Uhum, Abrir uma loja nova, não só para, tipo, ganhar dinheiro com isso, mas mostrar para as pessoas o tipo de serviço que eu faço, né? Porque uhum, a maneira que eu desenvolvi para que eu mesmo pudesse trabalhar bem, hoje em dia aqui, Clarice, com todo o equipamento na minha loja, eu tenho como fazer de 300 a 400 pães sozinho aqui por dia, né? E isso, uhum, para quem trabalha com pão, é uma boa quantidade no tempo que eu estou falando que eu consigo produzir, entendeu? Num dia, para a quantidade. Então, eu hoje tenho capacidade para fazer 300, 400 pães por dia sozinho. Eu queria ensinar isso para as pessoas, né? uhum. Eu queria que as pessoas, não só na padaria, eu queria que as pessoas em qualquer local que elas trabalhassem, que elas achassem uma maneira mais fácil, mais leve de fazer as coisas. E não estou falando de ser malandro só, não. A gente tem que ser malandro, a gente tem que ser esperto para certas coisas, né? Que Uhum, nem estava falando da terceirização de serviço, tem coisa que realmente a gente não precisa fazer, que a gente pode uhum, terceirizar, né? uhum, Mas o que que a gente terceiriza, o que que a gente otimiza no uhum, dia, na nossa sim, rotina? Mas até quando que as pessoas estão dispostas a se dedicar para isso, entendeu? Mas eu sim, gostaria sim. muito de ajudar através do que eu tenho. Então, tipo assim, se a pessoa tiver dificuldade, é que nem você estava conversando agora, né? Tipo assim, eu não vou conseguir responder todos os questionamentos das pessoas que me mandarem perguntas, mas eu Uhum, gostaria muito de ajudar as pessoas que estão tendo dificuldade. Então, tipo assim, daqui para frente é quem já tem o seu próprio negócio e, Marcos, eu tô com dificuldade de melhorar a produção. Marcos, eu tô com dificuldade de chamar cliente. O que que dá para fazer? uhum, Melhorar o que as uhum, pessoas estão tendo dificuldade, não só abrir um negócio do zero. Otimizar uhum, o negócio que as pessoas têm. É uhum, um sonho que eu tenho de dar a consultoria, de ajudar a partir do sim, que eu tenho, tá ligado? Do que eu posso uhum, compartilhar de conhecimento. Então, eu fiquei muito feliz hoje, porque eu falei, cara, conversar com a Clarice, ela postar o vídeo, vai ser oportunidade de mais pessoas me verem. E não uhum, quero ficar famoso, não, Clarice. Eu quero uhum, ajudar, de verdade. Então, se eu quero ajudar o maior número de pessoas que eu puder e estou uhum, planejando para isso, aos poucos, né? Um passo, uhum, um tijolinho por dia na parede e vamos. sim. O intuito, assim, o meu intuito também aqui é isso, sabe? Porque se eu fizesse consultoria no um a um, né, mesmo que eu cobrasse por isso, eu estaria ajudando uma pessoa só. Sim. Mas fazendo esse vídeo aqui com você, trazendo também coisas reais de pessoas
que vieram batalhando, que não sim. é coisa que só eu tô falando, que eu, né, se deixar, tudo que a gente conversou aqui hoje, eu consigo fazer um vídeo só eu falando sobre isso, a teoria, né? Mas trazer realmente quem batalhou e vivenciou e conquistou o seu negócio próprio, e não só conversar isso com uma pessoa, mas para várias pessoas que estão assistindo esse vídeo, para mim é muito gratificante, sabe? Então eu entendo isso que você está falando, né? Distribuir mais conhecimento, e porque assim, é uma vitória nossa, sabe? É uma vitória que a gente teve e que a gente quer compartilhar isso com outras pessoas. E eu espero que você consiga, e isso tem um nome, sabe o que que é? É franquia. Você consegue replicar. Mas é Sim, verdade. sim. Você consegue replicar o que você faz hoje, né? Porque ao longo do ano, né? Você vai ver o que funcionou, o que não funcionou. Você já sabe como abrir uma loja, Uhum. como abrir uma padaria, como que faz os pães, quais são os processos, como é o processo de atendimento. Você já sabe todo o processo. Isso você vai replicar. Só que ao invés de ser uma loja sua, vai ser outra pessoa que vai estar administrando aquilo. Lógico que, Uhum. né? Com os mesmos processos que você veio fazendo. E quem sabe a gente vai ver o Maruchan no apanhar pelo Japão inteiro, hein? Eu espero isso, viu? Obrigado, Clarice, de verdade. O processo de franquia Uhum, tem, mas eu queria ajudar uhum. pessoas que querem abrir suas próprias lojas dentro do conceito delas, entendeu? Ah, sim. Então, tipo, Aham. eu gostaria que a minha Uhum, padaria virasse um modelo para as uhum, pessoas irem como se fosse um objeto de estudo, ficarem comigo, uhum. trabalhassem comigo, e aí elas abrirem a padaria Melhor dela ainda, melhor e, ainda. Uhum. e, Aprender com você, né? Para e, depois, né? Se elas quiserem continuar, continuem e abram uma franquia do Maruchan, ou se não, né? Também tá tudo bem, né? Mas que entreguem mais pães saborosos no Japão inteiro, né? é bem por aí, né? Ai, que gostoso. Tá? Muito Obrigado de verdade. obrigada, viu, Marcos, por hoje. Foi muito gostoso escutar a sua história, porque é o que eu sempre, assim, eu tive certeza hoje que o que eu falo não tá errado, sabe? Que a gente precisa ir atrás, né? Uhum. Quem não sabe japonês, para de ficar falando que não sabe Nihongo, vai aprender o básico. Se Uhum. não consegue tirar 10 minutos do seu dia para estudar, que eu entendo, eu sou Uhum. mãe, né? Eu tenho a minha casa, eu tenho minhas coisas para fazer, eu entendo. Então, contrate um tradutor para fazer isso, contrate um mentor para te auxiliar. Agora, se você fala, fica colocando barreira em tudo, porque eu não tenho dinheiro, porque isso, porque aquilo, porque eu não tenho tempo, que é o que as pessoas mais falam, né? Porque eu não tenho tempo, então realmente você nunca vai alcançar o seu sonho. O Marcos hoje é a história viva disso, né, Marcos? Se você tivesse desistido lá atrás, pai, não, eu não sei Nihongo, não sei escrever um Direkisho, não sei escrever um currículo, você não estaria aqui hoje, né? É verdade, eu acho que é isso aí mesmo. Eu assisto seus vídeos também, Clarice. Eu fico sempre surpreso com os conteúdos que você solta, com, né, os temas que você aborda, porque eu falo, cara, realmente, se ela fosse trabalhar com um por um, em vez de divulgar isso para um grande número de pessoas, talvez ela estaria melhor com um por um, mas não é isso que ela quer. Ela quer atingir o Uhum. maior número de pessoas, ela quer ajudar o maior número de pessoas. E, tipo assim, Clarice, o conhecimento que você tem também na sua área, eu acho que é sugoi, mano, porque você estudou aqui também, você trabalhou com isso. Eu acho que, para mim, você é um dos exemplos da gente que é brasileiro, que está aqui nas terras nipônicas, de tipo assim, cara, vamos tentar fazer alguma coisa diferente, vamos sair dessa vida doida só de ficar preocupado de vou levar comida do caixá e vou Uhum. fazer o quê, né? E eu tinha problemas com a administração financeira. Eu demorei muito para conseguir montar a minha reserva de emergência também, e foi depois de muito tempo sofrido, juntando aos poucos, né? E aí eu apliquei o meu, né, o dinheiro que eu tinha aqui na loja também, né? E a partir de agora é voltar a fazer os negócios subir a partir do desenvolvimento da loja, né? Mas cara, eu falo, nossa, meu Deus do céu, o dia que eu puder ajudar, assim, as pessoas também, eu vou ficar bem Você já agradecido. está ajudando nesse vídeo, Marcos. Muito obrigada pela sua presença de hoje, viu? Eu que Arigatou. agradeço, mas é aos poucos mesmo, a gente não pode ficar desesperado, eu acho. Acho que a gente tem que ir tentando Uhum. aos poucos e não desistir mesmo, né, Cris? Que você falou aqui agora, de tipo assim, eu tenho dificuldade.
faz um minutinho só, uma Hum, vez por semana, se não dá todo dia, uma vez por semana, gente, é só um pouquinho, não é fazer muri, não é vou é. largar meu filho e vou fazer, não, tem que cada um no seu contexto tentar encaixar. Sim, Isso só. sim, exatamente. Obrigada, viu, Marcos? Eu que agradeço, Eu verdade.